Shalom, galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Discipulado Bíblico Online. E olha quem está aqui de volta, consegui convencer esse homem que estava aqui semana passada conosco, e foi uma bênção quando nós falamos do avivamento de John Wesley. Então, gente, se Silas já está aqui na live, você sabe que vai ser uma bênção, que vai sair coisa boa. Então, eu quero te convidar desde já a deixar o like no vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que precisa estar aqui, porque hoje nós vamos estudar dois avivamentos dos mais famosos e historicamente mais próximos de nós. Aqui é o avivamento de Gales e o avivamento da Rua Azusa. Vai ser uma bênção tremenda. E antes de nós entrarmos já nesse tema, eu quero te chamar para você estar conosco no grupo do Telegram, cujo link está na descrição desse vídeo. Entra lá e lá nós estudamos a Bíblia todos os dias, normalmente um capítulo por dia, às vezes 2 capítulos num dia só, mas nós temos procurado manter a sequência textual da palavra de Deus. E nesse momento em que esse vídeo está sendo transmitido, nós estamos encerrando o livro de Números, transicionando para Deuteronômio, já vamos fechar o Pentateuco. E aí talvez você esteja falando assim, Thiago, deve ter muita coisa boa que eu perdi, mas o Telegram tem um benefício muito bacana, que é você ter acesso às conversas anteriores do grupo. Então você pode entrar lá e a gente fez uma pedagogia bem bacana, que é colocar sempre o número, o nome do livro e o número do capítulo. Então se você entrou agora e tem uma dúvida, sei lá, em Gênesis 25, você pode colocar na busca e lá vai ter o nosso estudo, nosso comentário. A gente quer muito te abençoar e se inscreve nesse canal. Nós já vamos orar para começar, mas antes eu quero dar boa noite para o meu amigo Silas, perguntar para ele com a sensação de voltar aqui. E salve a galera aí, meu amigo. Vamos lá. Salve, Tiaguinho. Salve, galera. Paz e graça, meus irmãos. Eu acho que Tiaguinho nem precisava ter dito que hoje a gente vai falar do avivamento da Rua Azusa, porque eu fiz questão de dar um recado aqui na minha camisa. Então, quem lê que entenda que hoje a coisa tá quente. Hoje tem um negócio diferente aqui. Hoje tem um mover e a gente vai trabalhar em cima dele. E é muito bom tê-lo com a gente, é muito bom participarmos. A gente tem falado sobre isso, sobre como avivamento é comunhão, então é bom estarmos em comunhão, é bom estarmos juntos, ainda que separados fisicamente, e que Deus te abençoe e me abençoe, então que essa nossa participação conjunta seja de fato uma expressão da nossa união em Cristo. Fique à vontade para interagir com a gente aqui, para comentar, para encaminhar para outras pessoas, para nos fazer chegar em mais lugares e para chegar com a gente junto em tudo quanto é canto. Eu fico muito feliz, Tiaguinho, de voltar, fico muito feliz de você... É claro, eu sei que dessa vez você impôs uma série de condições, eu vou tentar cumpri-las, eu sei que eu tive que assinar um termo circunstanciado aqui para não fazer nenhuma barbaridade, não... Eu sei que eu vou tentar me comportar melhor do que da última vez. Eu agradeço muito a sua tolerância e você ter me dado uma segunda chance aqui de trazer a boa nova junto contigo e falar das histórias desses homens de Deus, essas figuras que resplandecem como astros no mundo e que de algum modo nos ensinam, nos apontam. Eu sempre gosto de falar, Ti, que o nosso papel como cristãos nós somos aquela seta na estrada apontando o caminho. Perfeito. Nós somos aquela setinha. Então, que a gente mostre para todo mundo que tem setas espalhadas em toda a história. Deus era fã daqueles jogos que hoje em dia estão na moda, de escapada, né? Escape Room. Deus curte jogar esse jogo. E o Escape Room é a história da humanidade. Ele sabe que nós, por meio do pecado, nos metemos em uma sala escura e nós morremos de medo dos fantasmas que aparecem nessa sala escura, mas ele montou setinhas espalhadas e brilhantes por toda a sala. Então, por onde você olhar, procure na parede uma setinha mais próxima de você, foque nela e você vai achar o caminho. É isso que a gente chama de discipulado. Cole numa setinha apontada para Jesus. Está aqui, Tiaguinho, essa setinha apontada para Jesus, para onde eu sempre olho quando eu estou assustado. Eu sei que tem um aí do seu lado também, cole nela, cole com a gente, vamos junto em direção ao caminho. Amém. Porque a sua camisa, amigo, já mostra que Deus vai falar hoje conosco nos detalhes. Mostra. Mas, gente, antes de começar a entrar já no conteúdo, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Quero orar para a gente começar.
e você desde já vai abrindo comigo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29, enquanto eu faço essa oração. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse tempo tão importante, tão precioso, de compartilhamento, de aprendizado acerca do seu coração, acerca daquilo que o Senhor fez na história, acerca daquilo que pode nos inspirar a viver algo profundo como jamais vivemos em Ti, Senhor. Nós pedimos, Pai, guarda os nossos corações, que o nosso espírito esteja absolutamente disponível, Pai, à Tua direção nessa noite, que nós possamos absorver, Senhor, todo o derramar que o Senhor preparou para nós nesse tempo, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, para que essa live possa tocar não só pessoas que estão aqui agora nos assistindo, mas também aquelas que irão chegar, aquelas que irão assistir esse vídeo gravado. Senhor, nós te clamamos, Pai, para que um verdadeiro incêndio possa começar no coração dos nossos irmãos. Nós clamamos com muita fé sobre isso, com muita verdade, com muita intensidade sobre isso, Pai. Levanta um incêndio em nossos corações, acerca da sua vontade para nós, para a nossa geração, para esse tempo, para o cumprimento do teu chamado entre nós e através de nós. Te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, 1 Coríntios 1, 27 ao 29 é um texto que eu escolhi para essa noite porque vai prefigurar muito do que nós vamos aprender aqui. E ele é muito conhecido culturalmente, talvez você vai estar abrindo a Bíblia pela primeira vez nele e lembrar, eu já vi esse versículo muitas vezes, que diz assim, olha só, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada todas aquelas que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E você que está aqui conosco sabe, gente, é muito importante você anotar os aprendizados, anotar alguma frase que chame sua atenção. Realmente tome nota, porque isso faz completa diferença. Já tem um tempo que eu não falo isso aqui, e sei que tem sempre novas pessoas chegando. Muitas vezes, Deus falou comigo mais profundamente quando eu revisitei uma anotação do que propriamente no momento em que eu ouvi aquela mensagem a primeira vez. Isso pode acontecer com você, sabe? Deus pode falar profundamente com você, muito mais quando você revisita, porque quando você revisa, você já traz aquela base que você já ouviu, do que propriamente durante essa live. Então faz isso, é de extrema importância para você. A gente deseja muito que você desfrute desse conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre dois grandes avivamentos, Gales e Azusa. Eu quero passar rapidamente pelo avivamento de Gales, porque ele nos traz conhecimentos muito preciosos acerca do modus operandi de Deus, né? E Deus dificilmente ele vai agir de uma forma idêntica. Deus sempre traz uma novidade. Mas por que, Tiago? Por que nós estamos estudando a história dos avivamentos? Porque você começa a perceber ali uma palavrinha que tá em moda hoje, o mindset de Deus, né? O que é que Deus pensou, qual é o modus operandi de Deus em diversas situações da história. E uma coisa bem interessante, já para a gente começar, obviamente, Gales, só para você se situar historicamente, ele é um avivamento considerado de curta duração. Ele de 1904 a 1905, 2 anos apenas. Tiago, um avivamento que durou só 2 anos, mas esse avivamento, para você ter uma ideia, converteu em torno de 100 mil pessoas. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Gales não é um grande país. Pra você ter uma ideia, hoje, 2021, Gales tem 3 milhões de pessoas. Reduz isso para 120 anos atrás. Você vai ver a quantidade de pessoas que se converteram. E mesmo sendo um avivamento considerado de curta duração, um pesquisador, certa vez, poucos anos depois desse avivamento, ele fez uma pesquisa e percebeu que 80% dos cristãos que se converteram durante o avivamento permaneceram nas igrejas, sendo que os 20% não é que se afastaram. Os 20%, muitos deles se espalharam como missionários pelo mundo. Então você pode pensar assim, será que por ter sido um avivamento de curta duração, será que foi só um barulho? Não. Ele gerou frutos efetivos. E quão importante é
você saber que um avivamento que tocou o mundo começou numa nação pequena, uma nação que historicamente tem pouca influência geopolítica no mundo. E o que é que eu aprendo aqui? Eu já passo a bola para Silas comentar rapidinho, também. antes eu queria só fazer, antes de você falar o que você aprende, você falou sobre a importância de estudar os avivamentos, a gente tem falado disso, você tem falado isso a cada ocasião, a gente falou também na semana passada, mas eu queria falar algo sobre isso, que é, você falou algo muito interessante, Deus tem um mindset, a gente começa a descobrir um pouco desse mindset. Por que eu acho que é importante, tia, a gente estudar, e por que entender o avivamento de Galho está dentro desse contexto? Você, eu já sei que não é muito de assistir séries, né? Você é um cara mais sério, né? Não é de Só ficar assisto assistindo Batman. besteira, não. Só assiste Batman, certo. Mas eu não, eu gosto de assistir séries. Imagina-te, você foi convidado para ser ator da 21ª temporada de Game of Thrones. Imagina, Thiago, você vai ser um dos atores mais importantes da 21ª temporada de Game of Thrones. É uma série de continuidade, é uma série que começou lá atrás, na primeira temporada. Você vai entrar numa família que já existe, desempenhar um papel em relacionamento com as pessoas que já existem na série, e você tem um trabalho, que tem a ver com tudo que já foi feito lá desde a primeira temporada. Você, inclusive, vai imitar alguns personagens da primeira temporada. Boa. E você até vai dialogar com um personagem da primeira temporada que vai ser seu par. Faz sentido você entrar nessa série lendo o roteiro da 21ª temporada, mas não assistir as 20 temporadas anteriores? Você seria um bom ator? Não seria. Porque, assim, você precisa conhecer os personagens dentro do circuito em que eles vivem, saber o que aconteceu até aqui, saber como chegamos até onde estamos. Você vai entrar fazendo parte de uma família que você tem que entender como chegou até o estado em que ela está. Se você vai interagir com um personagem que desde a primeira temporada está interagindo com os outros personagens, você tem que conhecer um pouco das interações que ele já fez, até para saber um pouco do perfil desse personagem. E é exatamente isso, que a igreja do século XXI está vivendo. E como você citou na semana passada, amigo, a corrida de fé é uma corrida de revezamento, né? Exatamente. É um bastão sendo passado para o outro. Revezamento 4 por 100. Um corredor corre 100 metros, entrega um bastão para o segundo corredor que corre mais 100 metros, entrega para o terceiro. O resultado do primeiro está ligado ao resultado do quarto, o resultado do quarto está ligado ao do terceiro, que está ligado ao do segundo. Exatamente. A gente está absolutamente vinculado. Eu faço parte, da mesma igreja do pastor Melquisedeque, eu faço parte da mesma igreja do pastor Abraão, eu faço da mesma igreja do pastor Davi, eu faço parte da mesma igreja do pastor Judá, eu faço parte da mesma igreja do pastor Paulo, Pedro, Tiago, essa galera toda que veio antes de mim, John Wesley, John Hus, João Calvino, esses Joões passaram pela mesma igreja da qual eu faço parte. A diferença é que eu estou entrando na 21ª temporada da série. Eu estou na igreja do século XXI, eu estou na igreja de 2021, mas eu estou interagindo com personagens do século I, eu estou interagindo com Cristo. E o roteirista é o mesmo, E o roteirista é o mesmo, e ele gosta de manter a coerência. Velho, é muito chato quando você... Eu parei de assistir How to Get Away with Murder. Se alguém gosta aí, foi mal, mas assim, eu parei de assistir porque os personagens mudam. Como é o nome? How to Get Away with a Murder. É basicamente como sumir com um homicídio. Não ria da minha pronúncia, porque você vai ver que tem muita gente por aí falando línguas ainda mais ininteligíveis e não são objeto de riso. Falaremos a respeito. Mas o problema da série é isso, velho. Você vê um personagem entrar e ele muda completamente de uma temporada para outra. Entra um personagem novo, parece que ele não conhece os personagens passados. Então, assim, a igreja do século XXI precisa conhecer o Deus de todos os séculos. A igreja do século XXI precisa estar antenada com sua história. Porque, eu conheço muita gente que entra na igreja hoje e quer mudar ela toda. Eu conheço muita gente, que entra na igreja hoje e quer revolucionar a igreja, achando que descobriu a pólvora. E na boa, eu gosto de pensar assim, você já ouviu um pastor que dizia isso quando falava coisas sérias? Eu não vou dizer o nome para não expor, mas esse pastor dizia assim, respeite a igreja do Senhor. Quando você nasceu, ela já tinha 2000 anos. E aí, se a gente aprende a respeitar essa igreja, a gente aprende que Deus vem se movendo com ela desde a eternidade, ou pelo menos desde a fundação do mundo,
Aí você para pensar, pô, bicho, eu e ela estamos discordando. Se é para alguém mudar, que seja eu, né? Se é para alguém começar a se aprumar, que seja eu, porque ela tá fazendo a coisa certa aí desde muito tempo. Então, a gente precisa conhecer a história do que o Espírito Santo vem fazendo nas gerações. A gente Exatamente. precisa entender esse mindset. E aí você falou de mindset e eu vou falar agora por que o Gales traz um número tão absurdo de 100 mil pessoas, que vai impressionar uma galera, 100 mil pessoas num país do tamanho do estado de Sergipe, se convertendo em 2 anos. A gente não está dizendo que Gales tem 100 mil cristãos, a gente está dizendo que em 2 anos, ou em 1 ano e pouco, 100 mil pessoas não se converteram nominalmente, não disseram para o cara do IBGE que agora elas são crentes, não decidiram que daqui para frente elas iam mandar uma oferta para um pastor qualquer, não. 100 mil pessoas verdadeiro. se apaixonaram, viveram intensamente o evangelho, passaram a chorar todo culto, a ler a Bíblia, a mudar de vida. A gente vai falar um pouco mais sobre os impactos. Eu vou dar só uma pista aqui, Ti. Eu não sei se você leu também sobre isso, mas uma das coisas que mais me impressionou sobre o avivamento de Gales foi que as pessoas pararam de maltratar os cavalos. As pessoas pararam de comprar esporas. Olha isso. Em Gales, as pessoas pararam de comprar esporas, porque foram reconciliadas com a criação. E talvez alguém pense assim, né, Silas? Poxa, mas um detalhe tão, digamos, diminuto como esse diz que teve um avivamento? E eu digo sim, porque se as pessoas chegaram ao ponto de pensar sobre isso, é porque de fato houve um impacto. Já tinham ultrapassado várias outras correções que precisavam acontecer antes disso. A ponto de estar pensando nesse detalhe. Quando elas passaram a tratar bem os cavalos, é porque elas já tinham parado de tratar as pessoas como se cavalos fossem. Elas já tinham parado de fazer cavalices com as pessoas. E agora estavam na hora de parar de fazer cavalices até com os cavalos. Você vê o tamanho da mudança de mentalidade que um homem tem quando ele tem um encontro transformador com Cristo. E assim, o que isso diz para mim? Que Deus tem um mindset de crescimento. Deus não tem um mindset fixo. Deus está sempre dando um passo além e surpreendendo o homem com algo maior do que o que a humanidade já tinha visto. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre o quanto Deus tem sempre algo além do que pedimos ou pensamos, porque Deus tem sempre algo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem chegou ao coração do homem. Por que Deus tem sempre como nos surpreender? Porque Ele está sempre fazendo o trigo crescer um pouco mais, Ele está sempre nos levando a um nível melhor do que o nível passado. Deus e sua história, Deus e a história da igreja é uma prova de que na presença dele, o futuro sempre vence o passado. Então, por isso que Gales é tão profunda, tão grande, é tão intenso. E a gente vai ver que depois dele vem coisa ainda maior. Pera aí, meu amigo, que eu tenho que colocar isso aqui para a galera anotar, porque é muito precioso. Na presença de Deus, o futuro vence o passado. Gente, anota isso, porque isso é muito precioso. Isso é algo que vai realmente assim incendiar seu coração nos dias mais frios que você tiver. Olha só, na presença de Deus, o futuro vence o passado. E sabe a primeira coisa assim que eu aprendo, que me veio quando eu estudei o avivamento de Gales, por ser um país pequeno, um país, digamos assim, irrelevante geopoliticamente, é justamente aquilo que nós lemos em 1 Coríntios 1, 27. Tem muita gente, Silas, que se sente pequeno demais para ser usado por Deus. E, de fato, nós somos pequenos demais. Mas isso não é um empecilho. Se Deus usou uma nação diminuta para trazer frutos entre muitas nações da face da terra, pode ter certeza, meu querido, proporcionalmente você pode ser um instrumento de Deus para trazer a vontade de Deus para a terra de um modo muito maior do que o que você imagina. Sabe, eu lembro de uma live do nosso pastor Silas, ele fez uma live no Instagram certa vez, falando que muitas vezes as pessoas que mais querem crescer dentro da igreja são as mais perigosas, porque elas visam muito a visibilidade, elas estão visando muito ali a recompensa social de ser relevante naquele meio. E, infelizmente, as pessoas que mais têm a acrescentar, elas não acreditam no que elas carregam, né? Que são as pessoas que não querem aparecer muito,
são as pessoas que não querem os aplausos e os elogios, mas dão duro na obra de Deus, de fato carregam algo verdadeiro, e existe muita gente assim, que olha um estereótipo, né? Você olha um estereótipo, sei lá, de um pregador, um cantor, uma pessoa que você vê como referência, e você acha, eu tenho que ter o que essa pessoa tem para poder brilhar. Negativo, querido. Deus pode fazer algo inédito através da sua vida. Ô, Deus tio, um pode fazer adjetivo, algo profundo através da sua vida. um adjetivo muito comum a ser aplicado à Babilônia, símbolo da confusão humana, símbolo da oposição ao projeto de Deus, um adjetivo muito comum que a Bíblia dá à Babilônia é grande. A grande Babilônia caiu. Olha aí. Grande Babilônia, porque as confusões que o homem cria, os projetos humanos, eles são sempre essencialmente grandes. Mas sabe o que Deus dá como apelido a Jacó? Ele chama de bichinho, a Israel, o bichinho de Jacó, o povozinho de Israel, a menina Uau, é dos isso meus aí, olhos. Perfeito. E o grande projeto... tia, a gente para pensar qual é o projeto de vida de todo ser humano. É ter uma casa enorme, é ter uma coisa grande. O que Deus vai fazendo? Se você for lendo de Gênesis Apocalipse, você começa em Gênesis com um grande paraíso que é um jardim. Você evolui para um tabernáculo que envolve toda uma nação. Aí você passa para um templo que congrega todo um povo. Você vai evoluindo até um corpo, que é o corpo de Cristo. E vai chegar no Apocalipse com Deus coroando a sua história, dizendo assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele cria, tabernáculo é diminutivo de taberna, é diminutivo de quarto. Olha o que Deus quer com a gente, não é uma casona enorme, onde a gente tem que gritar para ele ouvir, ele está lá do outro lado, ele quer um quartinho, onde a gente fique tão perto um do outro, que sussurrando a gente se ouça e seja ouvido. O grande projeto de Deus é algo pequeno, em que caiba eu e ele dentro, e que a gente se integre a tal ponto que a gente seja um. A finalidade de Deus não é algo grande, é algo pequeno que carrega em si um poder tão grande, um poder tão transformador, um poder tão extravagante, no sentido de extravasar, no sentido de derramar, que possa tocar outras vidas. Então é assim, Deus tem compromisso com as pequenas coisas, Deus tem compromisso com as pessoas pequenas. Deus disse para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então sim, Deus gosta de países de Gales, Deus gosta de lugares pequenos, de pessoas que não confiam nas suas próprias forças. E nesse país de Gales, é ótimo gancho, Silas, porque eu vou começar a falar agora do nome, digamos, que foi o estopim, né, para esse avivamento, que é o Evan Roberts. E esse avivamento acontece quando o Evan Roberts ele tem em torno de 26 anos. Só que a gente voltar um pouco à história dele, aos 13 anos de idade, tem uma história muito interessante que o Evan Roberts, 13 anos, ele já começava a orar para que Deus enchesse a vida dele com o Espírito Santo e enviasse o reavivamento do país de Gales. E eu achei interessante o relato de um escritor, Silas, falando sobre isso. Ele diz assim o seguinte, Evan Roberts estava desde a sua adolescência investindo no seu banco de oração. E aos 26 anos ele pôde sacar aquele investimento. E aqui eu trago para você um questionamento que é muito precioso, né? Se a sua vida de oração fosse um banco de investimentos, qual seria o seu saldo atual? E claro, eu não quero te trazer para uma corrida de quem ora mais. Mas se você for perceber, o pastor Gustavo Pai vai falar uma frase muito interessante, assim, demora muito tempo para que algo aconteça de repente. A grande maioria dos avivamentos, eles acontecem de repente, só que eles acontecem de repente, você vai olhar para trás e tem ali uma semeadura de oração, de busca, de jejum, de pessoas clamando por um rompimento de Deus muito grande. E a história do Evan Roberts me ensina isso. E a gente vive hoje, Silas, uma geração que é muito imediatista, né? E aqui a gente não está trazendo um tom crítico, a gente se inclui nisso. A nossa sociedade ela é imediatista. E é um desafio para a gente essa questão do semear, plantar, desenvolver. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, né, uns plantam, outros regam, o crescimento vem de Deus. Quer dizer, Deus faz o crescimento, mas a gente planta e a gente rega. O plantar e regar são um processo constante. E a gente deixa eu ser bênção agora sobre a sua vida aqui. Vá, pode falar. Você falando de plantar
regar e ver o crescimento, depositar no banco de orações. Deixa eu ser bênção sobre a sua vida aqui agora. Deixa eu trazer um testemunho que vai te tocar e vai fazer com que Deus dê continuidade a essa unção e faça ela fluir agora da minha vida para a sua. Já vou É te um passar momento meu aqui de Pix transferência agora. de unção. É uma transferência de unção melhor do que Pix, você vai ver. Porque eu vou falar do seguinte, Brincadeira. eu passei dos 15 aos 24 anos, não, 24 mais não, dos 15 aos 22 anos, tendo conversas regulares com uma pessoa chamada Ana Luísa Trípode de Faria. Eu conversava com ela com frequência, mesmo sem saber por que eu estava fazendo isso, mas a gente interagia no MSN, a gente conversava no Mirk, Deus nos colocou no mesmo grupo de louvor e a gente conversava, e a gente era só amigo, e a gente conversava como amigo. E quando aos 22 Deus fez o de repente acontecer e a gente começou a namorar, e no dia 12 do 12 do 12, como os maias previam, o mundo acabou, os céus se misturaram com a terra e o Espírito passou a se mover para sempre sobre a face das águas. Desde ali, nosso primeiro beijo, a gente se tornou um casal em formação e consolidação. A gente... Você lembra dessa história que o mundo ia acabar em 2012? Acabou, meu amigo, acabou em 12 de 12 de 2012. Ali pra frente é só glória. E aí eu me casei em 2015, mas a partir do dia 12 do 12 do 12 a gente começou a namorar. E era interessante porque parecia que a gente tinha namorado a vida toda. Porque a partir dali eu comecei a sacar as conversas que eu depositei durante 7 anos. Ela me conhecia de um jeito que ninguém mais me conhecia. Eu conhecia ela de um jeito que a maioria das pessoas não conhecia, porque a gente conversou durante muito tempo, a gente depositou conversas. Houve e foi isso que Robert fez. Foi isso que Evan fez. Ele depositou conversas com Deus. Quando você lembra-te da parábola das 10 virgens, quando as virgens loucas chegam para a festa e elas chegam num ambiente de trevas, elas chegam num ambiente de atraso, e a pessoa que era responsável por receber as que chegavam para a festa olha para elas e diz: eu nunca vos conheci, eu não vos conheço. E eu tenho muita pena de gente que quando bater na porta de Deus, ouve dele o seguinte: pô, eu não sei nada sobre você, você nunca me disse para que time você torce, você nunca conversou comigo sobre a menina de quem você gosta, você não falou comigo onde você queria trabalhar, você não disse nada para mim, sabe, você é um desconhecido para mim. É claro que eu sei os seus pensamentos, mas você nunca os abriu para mim, você nunca orou, sabe, a gente não tem relacionamento. Deus até quer te abençoar, ele vai dizer: poxa, vamos começar um relacionamento agora, mas vai demorar até que ele tenha essa abertura que a gente precisa ter para ter intimidade. E não é por Deus, é por você. Você não se sente à vontade com Deus porque você nunca se mostrou para ele. E esse rapaz, ele começou a depositar, e é engraçado você falar dessa ideia dele depositar, essa fala que se atribuiu a ele, porque o Robert teve muitas visões, né? O Evan teve muitas visões em toda a sua vida. Deus o visitou várias vezes. E uma das visões que contam que ele teria tido, ele via o país de Gales e via uma mão entregando a ele, sobre o mapa, um cheque escrito 100 mil almas. Uau! E ele passou a contar para várias pessoas: Deus vai salvar 100 mil almas. Ele passou a contar várias pessoas, tanto que há um momento, a partir do avivamento de Gales, em que os jornais contabilizavam a evolução das almas salvas. Havia noticiários cobrindo quantas pessoas as igrejas contabilizavam como já tendo aderido ao evangelho, porque Roberts fazia propaganda de que esse número de 100 mil chegaria. Ele tinha visto o cheque, ele depositou durante anos na conta de oração e um dia ele sacou as 100 mil almas que Deus entregou para ele como um presente. Hoje a gente tem no Brasil o covidômetro, né? Você imagina se tivesse a gente no lugar do covidômetro, onde todos os jornais do mundo contabilizam diariamente o número de infectados, mortos e tudo acerca da pandemia. Imagina se tivesse, como teve no País de Gales, Silas trouxe aqui, um avivômetro, Rapaz, um salvômetro, para que pessoas... Gente, isso é muito tremendo. Eu vou trazer 3 relatos aqui, bem simples, não são 3 histórias, não, 3 relatos, de que as pessoas, isso aqui é documentado em jornais da época, de que as pessoas entravam nos bares, pediam a bebida, e quando o vendedor trazia a bebida, as pessoas já não queriam mais a bebida, já choravam, quebrantadas pela presença de Deus, ninguém tinha pregado para elas. Há relato de esvaziamento
de estádios que outrora ficavam cheios, porque as pessoas já não queriam mais ir para as partidas de futebol, porque elas queriam ir para o culto de oração. Um outro relato interessante é que bares e cinemas fecharam, e aqui eu quero trazer um asterisco bem importante, que aqui a gente não está falando que tem que fechar bar, nem que tem que fechar cinema, nada disso. Mas os bares e cinemas fecharam porque parou de ter demanda, porque as pessoas começaram a ir para a igreja. E aí, Silas, muitas vezes a nossa atitude perante, nós como cristãos, perante a sociedade que a gente vive, é dizer assim, tem que fechar o cinema porque passou o filme tal, né? Tem que tirar o programa tal do Netflix porque tratou de Jesus de tal forma. Só que, deixa eu falar uma coisa, meu querido. Quando a presença de Deus vem, quando a glória, a graça de Deus, você não precisa mandar fechar nada, você não precisa condenar nada, porque as pessoas, a criatura, ela é atraída pela verdadeira presença do Criador. A criatura, ela é verdadeiramente atraída pela presença do Criador. A gente precisa começar a viver um nível de entendimento de Deus, da palavra, da Bíblia, que a gente vai parar de ficar condenando o mundo, sabe? E o mundo vai ser atraído, porque quando o Senhor for levantado, a todos ele atrairá. Eu creio profundamente que nós podemos ser esses ímãs do céu, esses pontos de atração. E outra visão do Evan Robertson, citou que ele teve muitas visões, foi que ele começou a ir para o seminário, né? Ele chegou a uma certa idade e foi para o seminário, e aí depois de 15 dias, ele saiu do seminário porque ele sentiu de Deus, primeiro sentiu de Deus, de voltar para a vilazinha dele. E aí ele pensou, né, poxa, batalhei a vida inteira pro seminário, né, ministério, você consagrado, essa voz deve ser do diabo, vai estar repreendido, capeta. Eu estou conjecturando aqui, tá, gente? E aí depois que ele teve esse primeiro sentimento, depois ele teve uma visão muito parecida com a visão de Paulo. Paulo, ele viu um homem dizendo, né, passa para cá, para pregar o evangelho macedônio. Aí o Evan Roberts, ele teve uma visão dos seus amigos de infância pedindo para ele voltar e pregar o evangelho. Então ele abandona o seminário, ele volta para sua vila, onde ele foi criado, e ali ele começa reuniões de oração e instruções sobre a palavra de Deus para os seus amigos de infância, e destampa-se um grande avivamento no país de Gales. Você ia comentar alguma coisa, amigo? Não, eu ia falar só sobre a perspectiva de que você falou de Paulo a Macedônia, isso é uma coisa muito interessante, falou da ideia antes dos cinemas e tudo mais. A fala bíblica sempre foi, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A nossa preocupação, gente, não é com o que o mal está fazendo, mas com o que o bem não está fazendo e poderia fazer. A nossa preocupação tem que ser com o que o bem deseja fazer através de mim. A nossa luta é essa, é por fazer o bem, porque o bem sendo feito vencerá o mal. A palavra profetizou assim, vence o mal com o bem. E a gente estava conversando aqui antes sobre como Jesus compara o reino de Deus a uma plantação em que simultaneamente crescem trigo, uma planta que alimenta a todos ao redor, e joio, uma planta que se apega às outras ao redor e suga o que elas têm. O joio é uma planta, uma erva daninha que sufoca as plantas ao redor e quer o que elas têm. Essa é a característica dos filhos do reino, o trigo, e dos filhos do diabo, o joio. E Jesus diz uma coisa interessante sobre ambos. Jesus diz assim, deixa que cresçam juntos, porque eles atingirão a plenitude juntos. E enquanto eles crescem, às vezes é até difícil saber quem deles é quem. E é possível que se você tentar tirar um, você acabe levando o outro. Então, vamos parar um pouco de enfrentar os filhos do mal, vamos parar um pouco de lutar contra eles, vamos parar um pouco de querer enfrentar aquilo que a gente acha que está errado e tudo mais, vamos começar a praticar aquilo que a gente acha que está certo. Vamos pensar um pouco menos em matar o joio e vamos tentar um pouco mais ser trigo. A nossa função aqui é alimentar, ainda que haja malignos querendo pegar o alimento que a gente tem, ainda que haja joio querendo... Gente, bota na internet aí depois e coloca joio, e você vai ver imagens de joio. Eu vou colocar aqui agora, fiquei curioso. Né? A planta parece, Tico, que tá dando um golpe de jiu-jitsu na outra. É uma planta que tenta agarrar a outra, assim como a gente tem visto, gente, as perseguições contra a cultura cristã, as perseguições contra os cristãos em geral. A gente vê
as piadas que o ímpio faz contra o crente cada vez mais. É o joio querendo segurar o trigo e aparentemente querendo matar ele. A expressão, a palavra joio, inclusive, ela é traduzida em Portugal como cisânia. A planta joio é chamada de cisânia em Portugal. Cisânia é intriga, é contenda. Porque joio é uma planta brigona. Joio é uma planta que quer prender a planta frutífera que nasce ao lado dela, a planta que gera alimento que nasce ao lado dela. Crente não é joio, crente é trigo. Gente, se o mundo é dividido entre os que roubam e os que são roubados, eu estou no lado dos que são roubados. Se o mundo é entre os que batem e os que apanham, eu estou do lado dos que apanham. Se o mundo é daqueles que são desonestos e dos que são vítimas de desonestidade, eu estou do lado das vítimas de desonestidade. Eu estou do lado dos que sofrem. Eu estou do lado dos que choram. E eu tenho certeza que nós somos os bem-aventurados, porque Cristo disse isso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados os que choram. Gente, não vamos ficar tentando acabar com a injustiça contra nós, não. A injustiça contra nós vai durar até que venha o reino. A gente não vai lutar contra a injustiça, a gente vai clamar para que venha a justiça do reino. A gente não vai clamar contra o mal, a gente vai clamar para que venha o bem. A gente não vai tentar ir lá e fechar os cinemas e tentar proibir as lojas de venderem bebidas. A gente não vai lá tentar proibir o diabo de fazer diabices. A gente não vai tentar proibir o sujo de se sujar. Ao contrário, o Apocalipse diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se ainda mais. O joio vai crescer, mas o trigo também vai. A gente não pode ficar preocupado em cortar o joio, a gente tem que ficar preocupado em fazer o trigo crescer. Vamos ser igreja e deixa o mundo ser mundo. Vamos ser crente, Forte deixa isso, o ímpio ser ímpio. Vamos então, ser assim, igreja e deixa o mundo ser mundo. Forte isso. Exatamente. A gente é luz do mundo. Por que a gente quer que o mundo fique iluminado, tio? A gente fica querendo que o mundo passe a brilhar. A gente fica exigindo que as trevas brilhem. Não. O papel da treva é ser suja mesmo. Quando eu vejo um bandido roubar, eu olho para ele e digo: está fazendo o papel dele, agora eu tenho que fazer o meu. Ele está mais certo que eu. Cara. Isso aí. E Cristo disse isso. Cristo disse: ó, os filhos das trevas são mais prudentes do que vocês, porque eles fazem diabices o tempo todo e vocês não estão fazendo cristices. Exatamente. Se os filhos do diabo imitam o diabo em tudo, mas os filhos de Cristo não imitam Cristo, aí é que o jogo fica desequilibrado. Teve então, uma vez que a gente estava na escola bíblica discutindo alguma coisa que eu não lembro o que foi. Discutindo no bom sentido, né? Dialogando, para ninguém entender mal. E aí, nosso amigo Elcinho falou uma frase bem interessante. Nunca esqueci isso. Só ouvi isso uma vez da boca de Elcinho, nunca esqueci. Elcinho falou assim: às vezes a gente quer cobrar de alguém que não foi alcançado pela graça algumas atitudes que a gente só consegue ter pela graça. Às vezes com muita dificuldade. Aquilo que a gente faz com muita luta pela graça, a gente quer cobrar que o cara que não foi alcançado pela graça faça. Eu fico com a sua fala, meu amigo. O mundo, ele é perito em ser mundo. A igreja precisa ser cada vez mais igreja. E sendo igreja, a diferença será feita. Se a igreja for tão boa em ser igreja quando o mundo tem sido em ser mundo, não tem para ninguém, meu irmão. Não vai ter bar funcionando, não vai ter cinema funcionando. Não é porque alguém vai pedir para fechar. É porque quem vai querer ir assistir Titanic enquanto a glória do Deus que nunca afunda se manifesta em algum lugar? Sério, quem vai querer competir, gente? Não dá para... Acredite, você falou a gente está falando do avivamento de Gales, daqui a pouco a gente vai falar do avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. Em ambos os avivamentos, uma onda de jejuns tomou o grupo de crentes e ninguém precisou convocar, tio. Ninguém precisou dizer: agora é tempo de jejum. As pessoas se esqueciam de comer, porque o Espírito estava se movendo, estava se manifestando. Você falou da reunião dos morávios há 2 semanas, voltem aí, galera, vejam o vídeo. E os morávios começaram um culto que durou um pouquinho de tempo. Durou só 100 anos. Um círculo de oração de 100 anos, né? 100 anos de oração, porque ninguém queria parar, estava tão gostoso. Não é porque alguém obrigou a ter oração em determinados lugares, é porque estava tão bom que ninguém queria sair do círculo de oração. Então, a perspectiva é da gente
da gente se deixar ser o que Deus quer que a gente seja. A gente costuma... E como é que isso acontece? Como é que passa a viver? O que é que teve que acontecer para que esse avivamento em Gales tivesse o efeito que ele teve? Gente, o avivamento em Gales começou com as orações de Evan Roberts, sim, mas começou com pequenas reuniões entre os jovens da igreja, com coisas pequenas, com gente pequena, num país pequeno, mas com um clamor dizendo: dá-me o Espírito Santo, Jesus. Essa era a oração que Evan Roberts ensinava às pessoas: dá-me o Espírito Santo, Jesus. Dá-me o Espírito Santo, Jesus. E Evan Roberts estabelecia 4 pilares que muita gente repete. Ele dizia o seguinte: todo avivamento precisa ter confissão pública de pecados. Para que tenha um avivamento, toda pessoa precisa abandonar as práticas que ela considera duvidosas, precisam obedecer ao Espírito Santo e precisam confessar a Cristo. Gente, que coisa mais simples do que isso? Eu vou repetir os 4. Confesse seus pecados, largue o que é duvidoso, obedeça ao Espírito e confesse a Cristo. Receita de bolo. Não tem nada mais fácil do que isso, não tem nada mais simples do que isso. Coloque isso em prática, viva isso em comunhão com seus irmãos. Só precisa isso para que a igreja seja igreja. É só isso que a gente precisa fazer. A gente só precisa colocar em prática esses 4 pilares. Confesse os pecados, obedeça ao Espírito, largue as práticas duvidosas e confesse a Cristo. É só isso. E de repente, um país é impactado. E o país de Gales, para quem não se lembra, não sabe, é ali vizinho da Inglaterra. Da Inglaterra que viveu, pouco tempo antes disso, um grande despertar movido pelos irmãos Wesley, por George Whitefield, por Jonathan Edwards, pelo movimento provocado pelos moráveis. Então a gente está naquele processo de um passando a bola para o outro. E vai acontecer em Gales um problema humano, um desgaste muito grande da figura de Evan Roberts. Ele começa a se sentir muito cansado, muito exigido, ele começa a se sentir o protagonista de um processo e começa a sair um pouco de cena, a se retirar. E a gente percebe que Deus não cansa, né? Deus realmente está fazendo uma corrida de revezamento. É largando um, ele passando para o outro. Acalmando aqui, ele aquecendo ali, porque ele quer que mais e mais pessoas participem. Deus permitiu, inclusive, que o avivamento em Gales... Não é que o avivamento em Gales murchou. Deus fez tudo o que queria fazer ali. É que, de 1904 a 1905, o país viveu um estardalhaço de cristandade intensa. E a partir de 1905, não se ouviu mais de nada tão intenso. Houve uma continuidade, mas as coisas foram miando. Só que, em 1900, entre 1900 e 1901, olha que coisa simbólica, em 1º de janeiro de 1901, ou seja, no primeiro dia de um novo século, um grupo de crentes que estava reunido lá no outro lado do mundo começa a comentar uns com os outros que estavam sentindo uma visitação diferenciada do Espírito Santo. Que eles estavam sentindo o Espírito Santo fazer algo que não tinha feito em nenhum lugar. E, de repente, não mais que de repente, aquelas orações que vinham sendo feitas em vários lugares do mundo vão sendo respondidas. E lá nos Estados Unidos, num instituto bíblico fundado por um cara, eu vou falar rapidamente desse cara daqui a pouco para a gente entender, lá nos Estados Unidos, um cara em seu instituto bíblico, um cara chamado Charles Parham, de repente começa a viver entre os seus alunos experiências, porque Charles Parham, olha que coisa engraçada, eu vou falar logo agora a história de Charles Parham. Quem é Charles Parham? Charles Parham, em 1880 e tantos, em 1990, era um membro da Ku Klux Klan. Você sabe o que é Ku Klux Klan? Para quem não sabe, explica aí, amigo. Ku Klux Klan era uma das piores vergonhas da história da humanidade. Exatamente. Era um grupo de racistas organizados para cometerem homicídios. A gente está falando do século XIX, em que a escravidão ainda imperava no Brasil, por exemplo, e em alguns países do mundo, mas que já havia sido abolida formalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os negros já haviam sido libertados, mas houve uma guerra lá, e essa guerra culminou na liberação dos negros, e muita gente não gostou dessa ideia. E alguns grupos de brancos racistas, supremacistas, alguns brancos que se achavam superiores aos de pele preta, passaram a se organizar para tocar fogos nas casas e fazendas das pessoas de pele preta. Passaram a matar sem nenhum motivo essas pessoas. E esse homem, Charles Parham,
era um membro da Ku Klux Klan. Até ter um encontro com um cara chamado Cristo. Rapaz, olha, você imagina, você olha para um membro da KKK, Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, KKK, amiga, melhor. É a risadinha do MSN, kkk. E você não vê... Cara, a gente olha com o olhar humano assim, não é, você olha assim, o velho homem, né? Não é possível que Deus vai usar esse cara. Você olha para Paulo, Paulo matava... Gente, Paulo se converteu no meio da estrada que ele estava indo para matar crente. Entendeu? A missão de vida de Paulo é matar crente. Nasci para matar crente. E a Bíblia diz que ele começou a ser conhecido como aquele que outrora nos matava, agora está anunciando a fé que ele odiava. Se esses caras foram assim um canal de Deus para espalhar um grande avivamento, que dirá você, gente, que paga boleto dia 5 todo mês, entendeu? Que assiste live sobre avivamento. Poxa, você tá aí você é o super alvo de Deus aqui. Então a gente fala isso, o Sila vai continuar a história dele, a gente fala isso com todo o nosso coração. A gente deseja muito que o Espírito Santo de Deus te incendeie e abra os seus olhos para você entender que você é instrumento de Deus aonde você estiver. Entendeu? A gente tá falando de uma pessoa super especial, super talentosa, super famosa, tipo, não. Isso John Wesley, beleza. De Deus, John Wesley era um cara crente a vida toda. Exatamente. Mas... esses caras são de outro estereótipo, outra história, outro background, né? A live tá bem coach aqui hoje, né? Mindset, background. Caras de outro background e Deus usa os improváveis. E a gente deseja muito que você se identifique com essa perspectiva para vencer qualquer tipo de crença limitante a respeito de ser um crença canal limitante de Deus. Também é mas coach. Continua, amigo. Lá, aqui hoje coach, vamos coach do avivamento. Por que choras novamente? Gente. Gente, cuida, Diogo. Estamos chegando. Você que chegou aqui agora, se inscreve no canal, deixa like no vídeo. E olha, confia em mim. A coisa tava só aquecendo, vai pegar fogo agora. Meu amigo, se prepara aquecendo de um jeito incrível. Ó a continuidade do evangelho, gente. Quem assistiu a live sobre John Wesley, a gente falou desde o início que John Wesley era um tição tirado do fogo, e se você quiser entender por que essa frase, assiste lá o vídeo. E esse tição tirado do fogo toca fogo no país de Gales ali do lado, e o país de Gales era conhecido como o país do carvão. Evan Roberts era carvoeiro, tio. Era carvoeiro. E esse país do carvão, de repente, é incendiado por um avivamento. Até que um homem que era de uma seita organizada para cometimento de crimes, de um grupo terrorista, que tinha como principal marca acenderem tochas para tocarem fogo na casa de pessoas vulneráveis. Meu Deus, cara, eu não tinha pensado nisso. Esse homem, de repente, toma contato, sabe com o quê, Ti? Com o evangelho de John Wesley. Meu Deus. Esse cara conhece um carvão mais quente do que a tocha que ele usava para cometer crimes. Muito e esse carvão que é John Wesley incendeia o coração de Charles Parham e incendeia de um jeito tão revolucionário que Charles Parham, poucos anos depois de ser da KKK, já era um pastor aficionado por santidade. Quem conheceu John Wesley lá no nosso vídeo vai saber do metodismo e do Clube da Santidade, pois Charles Parham adere e funda o chamado Movimento da Santidade nos Estados Unidos. Ele se torna uma face expressiva de um movimento radicalmente voltado à santidade. A grande tese dessa galera, que era a tese de John Wesley, o chamado arminianismo wesleyano, se estabelece com a perspectiva de que tão logo o homem é liberto por Cristo e desenvolve a salvação, o homem tem à sua disposição a ser dada pelo Espírito Santo uma segunda bênção, que John Wesley vai dizer que é a bênção da santificação. Charles Parham ouve falar dessa doutrina, eu não vou entrar no mérito se ela é correta ou não, mas Charles Parham ouve falar dessa doutrina e se encanta com ela e começa a buscar a santificação, com todas as suas forças. Ele funda um instituto bíblico para ensinar as pessoas essa doutrina, porque, segundo ele era muito fraco. Charles Parham era um homem, gente, que alguns biografistas apontam como um homem muito pecador.
E quando eu digo muito pecador, eu digo homem que cometia pecados que a maioria dos que estão assistindo aqui não cometem. Era um homem muito ruim. Charles Parham era um cara que, se ele se entregasse a mim, a minha natureza ia querer matá-lo. Mas ele se entregou a Deus. E aí, meu amigo, é melhor cair na mão... Olha o que Davi, o rei, vai dizer. Davi vai dizer assim, Senhor, é melhor cair na tua mão do que na dos meus inimigos. Davi diz assim, Senhor, o Senhor é bem mais justo do que os meus inimigos. O Senhor tem todo o direito de me matar, eles não, mas eu prefiro na sua mão, porque o Senhor é misericordioso, coisa que eles não são. Então, Charles Parham se entrega a Deus. E mesmo sendo uma porcaria de gente, pensa no homem ruim, ele se entrega com tudo a Deus. Ele começa a buscar santidade. E ele funda um instituto bíblico chamado Bethel College. E nesse instituto bíblico, ele começa a reunir outras pessoas, dizendo para essas pessoas o seguinte, ele pregava para elas, olha gente, eu aprendi isso tudo, mas eu não sou capaz de colocar isso em prática. Então eu estou ensinando isso para vocês, para que vocês coloquem e me contagiem. E uma irmãzinha, eu tô lembrando de uma frase sua, amigo, da semana passada, que você falou assim, Deus faz comida boa de qualquer ingrediente. De qualquer ingrediente. Eu tô lembrando disso agora, que verdade. Deus pega gente ruim e faz um avivamento. E aí ele pega Charles Parham, usa Charles Parham para alcançar uma jovenzinha chamada Agnes. E essa Agnes, uma mulher, gente, eu estou falando de 1901, estou falando de uma época em que mulher não abria a boca para nada, a não ser para dizer sim, senhor, meu marido. Estou falando de uma época que mulher não tinha direito a voto, mulher não tinha direito de trabalhar sem autorização do marido, o dinheiro que a mulher ganhava era do marido, mulher não tinha autoridade para absolutamente nada em ambientes públicos. Até que Deus resolve encher com o Espírito Santo essa tal dessa Agnes e bota a mulher para falar em línguas, tio. No meio da igreja ninguém entende nada do que está acontecendo. Uau. E de repente, Charles Parham fica encantado e começa a querer buscar aquela mesma experiência. Observe, ele foi o catalisador da experiência, mas ele não viveu. Ele só vai viver isso de algum tempo depois. E Deus começa a usar os vulneráveis. Deus começa... Ele profetiza em Zacarias. A fala de Deus em Zacarias é: eu volverei a minha mão para os pequeninos. Essa profecia vai se cumprindo dia após dia, tio. E de repente Deus começa a usar os inexpressivos, os improváveis. Até que Charles Parham, lembrem quem é Charles Parham, nunca esqueçam do quanto um homem é podre, mesmo quando Deus o usa, porque Paulo disse, é importante que a gente veja que o poder de Deus é colocado em vasos de barro, para que a excelência da glória não seja nossa, e sim dele. Para que fique bem claro que é Deus que é bom, é a gente não. Aí Charles Parham, o cara que era da KKK, que tocava fogo, para contextualizar aqui, nos Estados Unidos foi abolida a escravidão, mas foram preservados constitucionalmente os direitos à segregação racial, uma das maiores vergonhas da história da humanidade, que só foi vencida de fato. Para você ter ideia, só para quem está voando aí na questão social, hoje, 2021, você vê os Estados Unidos efervescendo na questão racial. Recua isso aí 120 anos para você ter a ideia do que você está falando. Uma coisa muito mais grave. Até a década de 50, 60 dos Estados Unidos, um negro não podia sentar ao lado de um branco num cinema, num teatro, num ônibus, numa faculdade. Havia faculdades para brancos e faculdades para negros. E acredite, tia, a maior vergonha que a gente pode ter na vida como evangélico, havia igrejas para branco e igrejas para negro. Eu me lembro de uma piada, tia, que meu pai contava, que era a de um crente brasileiro negro que foi para os Estados Unidos e chegou lá, ele viu uma igreja assim bonita, não sei o que lá, church, vou entrar, tá linda demais, e quando chegou na porta, o diácono, tá vindo fazer o que aqui, negão? Eu vim assistir o culto, meu Deus, aqui não entra negro não. Botou o cara para fora, foi uma briga, ele disse, não é possível, eu vou entrar, eu sou um crente, aí tentou entrar e apanhou de novo, tentou entrar, apanhou de novo, 3 vezes, foi até a porta e foi jogado para fora. Aí chegou lá fora, ajoelhou e clamou e chorou e disse, mas Deus, eu sou teu servo e não pude entrar na tua casa, Deus. Senhor, eu não passei da porta da igreja, Senhor. Como pode por causa da minha cor, Senhor? Eu não passei na porta da igreja. Aí Deus falou com o servo dele, dizendo assim, meu filho, você é mais corajoso que eu, porque eu nem na porta fui. Essas eram as igrejas norte-americanas até o 1906, eram lugares onde Deus não tinha coragem de ir nem até a porta, porque eram igrejas de segregação. E Deus se manifesta onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Cristo. Igreja em que Deus se manifesta é lugar de reunião,
é lugar de pessoas congregadas, de pessoas que, mesmo sendo diferentes entre si, conversam, se encontram, renunciam a si mesmas para poderem tolerar os divergentes, para poder suportar uns aos outros. O forte segura o fraco, o calvinista segura o arminiano segura o calvinista. A gente se encontra, tia, ali, se ama ali, aprende um com o outro, ensina um ao outro em amor. Isso é igreja. A igreja é a comunhão de divergentes. E nessa comunhão de divergentes é o que vai acontecer. Deus tem cada onda, velho. O que eu vou te falar? Você acha que eu conto piada? Quem conta piada é Deus, tio. Porque num Estados Unidos cheio de segregação racial, onde Deus não podia entrar, não chegava até a porta das igrejas, porque as igrejas eram racistas. O que Deus vai fazer? Quem Deus vai usar para fazer a comunicação entre brancos e negros? Um ex-membro da KKK, Charles Parham, recém-saído da Ku Klux Klan, vai ministrar as aulas dele sobre essa bênção da santificação, e aí ele vai falar de uma terceira bênção. Eu não vou entrar de novo na questão teórica, doutrinária, sobre se ele estava certo em falar dessa terceira bênção. Charles Parham vai dizer: o homem recebe a salvação pela graça, busca e recebe a santificação pelo Espírito, e depois que ele alcança a santificação, ele recebe uma terceira bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí Charles Parham vai levar essa doutrina a vários lugares, e ele chega numa determinada cidade e está lá pregando e ensinando, e de repente bate um negão na porta e diz: eu sei que isso é um culto de brancos, mas eu poderia participar porque eu quero entender dessa bênção. E aí Charles Parham é quem vai dizer, e brigar com os brancos ao redor: isso não é um culto de brancos, isso é um culto de remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E entre remidos e lavados pelo sangue de Jesus, entra gente de toda cor, de todo credo, de toda raça, de toda tribo, de toda língua. Por favor, você é muito bem-vindo, meu irmão. Charles Parham chama William Seymour, um homem negro, simples, pobre, chama esse homem de irmão. E aquilo choca a comunidade ao redor. E as pessoas ao redor disseram: Seymour, você só pode entrar na aula do pastor Charles Parham se você sentar num lugar apartado, porque nós não queremos sentar junto com você. E Parham diz: ele tem que assistir, porque essa benção é para ele também. Vocês se acertem aí. E aí, Seymour assiste a aula numa faculdade de brancos. É algo revolucionário para os Estados Unidos naquele contexto. E quem promove essa revolução, essa integração, esse diálogo interracial é um ex-membro da Ku Klux Klan. Isso é inconcebível, isso é inadmissível. Um racista inveterado, porque Parham era ele mesmo um racista inveterado. Mas quem falava ali não era o racista Parham, era o desconstituidor de racismos chamado Espírito Santo de Deus. Ele se movia pela boca até de um racista. Gente, isso é tão surreal. Aí esse William Seymour vai receber uma bênção, um fervor espiritual, vai receber o fogo do Espírito Santo. E é uma brasa tocando a outra. Um tição removido do fogo toca o país de Gales cheio de carvão, que vai incendiar o homem que estava com a tocha na mão, que era Parham, para Parham fazer o fogo chegar em Seymour. E aí, meu irmão, quando Deus acha um negro cego de um olho, pobre, num país racista, em que negros não tinham voz, deficientes não tinham voz, e eu vou dizer mais, Seymour era um homem que só tinha em seu apoio, em sua congregação, um bando de mulheres pobres. Então, num ambiente em que mulheres são segregadas, negros são segregados e cegos são segregados, tudo que Deus queria era achar um pobre, negro e cego, junto de um monte de mulher. Deus queria achar coisas loucas, coisas que não fizessem sentido para ninguém, coisas frágeis, coisas pequenas, coisas que delas ninguém pudesse esperar nada. É muito forte, gente. O Espírito Santo as possuir. Essa é a comunidade que se reúne, num lugar chamado Azusa Street, número 312. A Rua Azusa. Esse nome vai ser famoso, esse nome precisa ser lembrado. E as pessoas precisam saber a história do que aconteceu nesse lugar. Porque poucos movimentos históricos foram mais relevantes do que o que aconteceu na Rua Azusa 312. Hoje há um museu próximo à Rua Azusa. É uma outra casa também que foi muito importante. Mas há um musical que é inclusive estrelado pelo nosso amigo, irmão, pastor Ademar de Campos. Ele resolveu virar ator também. Sim. Esse musical foi premiado lá no São Paulo, e eu vi uma coisa rara, vários artistas desses que normalmente só recomendam peças anticristãs. Esse musical que tem participação na produção do grupo Giovanni Si, que tem atuação de Soraya Moraes, que tem atuação de gente famosa aí, que atua em várias peças.
Esse musical super premiado, eu tô louco para que venha a Salvador, vamos orar para que isso aconteça. Azusa Street é o que acontece na Rua Azusa. O que acontece na Rua Azusa? William Seymour passa a se reunir como um homem negro, pobre e cego, junto de mulheres pobres abandonadas por seus maridos ou com seus maridos mais pobres ainda. Um monte de gente de quem ninguém esperava nada. E no meio dessa reunião entre pobres e vulneráveis, aparece um cara que faz a história da humanidade ser virada do avesso. Esse cara é chamado de o Espírito Santo de Deus. Um cara, uma mulher, não sei bem qual é o gênero dele, se tem ou se não tem, eu sei que ele é o Deus que paira sobre nós, em nós, entre nós, e que Glória Cristo derramou para que nos ensinasse todas as coisas. Glória a Deus. E esses caras iletrados começam a ser ensinados em várias coisas. E ali surge, tio, o movimento que hoje nós chamamos de pentecostalismo. Porque reunidos na Rua Azusa, em abril de 1906, a gente está falando de abril, em abril acontece em cada coisa que eu vou te falar, viu? Abril é um mês bom para avivamento, viu, tio? E aí, em abril de 1906... Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu não vou nem dizer, vou deixar que minha camisa fale. Em abril de 1906, reunidos na Rua Azusa... Gente, isso não foi combinado, não. Eu não sei se não foi combinado, não. O pastor William Seymour, um homem bem pouco letrado, ele tinha, inclusive, deficiências teológicas, ele não tinha uma formação tão consolidada, ele era facilmente enredado quando entrava em debates, mas ele era apaixonado por Cristo, ele era apaixonado pela obra missionária de Cristo, ele era apaixonado pelo Evangelho, ele era apaixonado pelo que o Espírito Santo estava fazendo no mundo. E ele começa a ler um texto, ele era cego só de um olho, ele começa a ler um texto bíblico que está na sua Bíblia e na minha, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu acho que todo mundo devia ler esse livro uma vez por mês. Esse capítulo devia ser lido uma vez por mês, porque esse capítulo ainda está acontecendo. Nós ainda estamos em Atos 2. Em Atos 2, 120 crentes estavam reunidos numa casa e estavam orando. E, de repente, eis que veio um vento impetuoso e línguas repartidas como que de fogo tomaram conta daquele lugar. E os homens que estavam naquele lugar, as mulheres que estavam naquele lugar, os discípulos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito Santo lhes permitia que falassem. E o mais impressionante é que havia ao redor homens de diversas línguas, de diversos lugares, de diversas regiões. E esses passantes de diversos lugares, de diversas regiões que estavam ali porque havia festas naquele período acontecendo em Jerusalém, ouviam-nos em suas próprias línguas. Alguns passavam e não entendiam o que estava acontecendo e pensavam, esses homens estão bêbados. E olha que são 9 horas da manhã. Mas outros ouviam-nos falar em suas próprias línguas e diziam consigo mesmos, o que quer isto dizer? O que está acontecendo, gente? Uau. E é isso que acontece quando o Espírito Santo vem, porque quando William Seymour se reuniu, tinha branco, tinha preto, tinha mulher, tinha homem, tinha cego, tinha gente inteira, tinha gente sem um braço, tinha gente de todos os tipos ali reunidos. E eles estavam em um só clamor, dizendo, vem Espírito de Deus, vem como em Pentecostes, vem como em Atos 2, faz de novo, Senhor, vem, Senhor, e faz em mim agora o que o Senhor já fez em outras pessoas. E quando eles começaram a dizer isso a uma só voz, em unidade de divergentes, o Espírito Santo atende. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente, diz o Senhor. E ele se faz presente através do Espírito. E esse Espírito toma aqueles homens. E tinha uma mulher ali que nunca tinha tocado um instrumento na vida. Mas a casa onde eles estavam, a casa que hoje é onde funciona o museu da Rua Azusa, não era na Rua Azusa 312, mas era uma casa ali perto, e naquela casa tinha um piano da dona da casa, que emprestou a casa para que o pessoal orasse. E essa mulher foi tomada pelo Espírito Santo, tio. E ela começou a tocar piano e compor músicas naquele lugar, naquela hora, e ela teve esse dom de tocar piano pro resto da vida. Uau. Ela nunca fez curso, ela nunca tinha aprendido, ela nunca tinha batido uma tecla. Mas o Espírito Santo a tomou e ela chorava e cantava, e ela sentou no piano e começou a tocar e saiu uma música linda e ela compôs outras. Uau! E os relatos de algumas pessoas, o dono da casa, um rapaz chamado Lee, alguma coisa, foi curado de uma doença que ele tinha.
E pessoas que não andavam, e gente que sofria de paralisia desde sempre, começou a andar e começou a sair por aí contando o que estava acontecendo, tio. Houve um mover de cura muito grande em Azusa, né? Através Muito de Azusa, grande. né? Muito grande. Tem Tanto uma que o coisa movimento inicialmente interessante era conhecido como o movimento das curas. Olha o que de aconteceu. cura. Tem As uma coisa pessoas interessante, conheciam. antes de você entrar, só um asterisco bem curioso. Porque você falou de Charles Parham, ele pregar uma coisa que ele não tinha conseguido viver ainda. E o William Seymour, ele pregava muito sobre o falar em línguas, e certa vez ele foi expulso de uma igreja porque ele pregava sobre falar em línguas e ele ainda não falava em línguas. Né? Exatamente. E aí o Gustavo Pai falou um negócio interessante, assim, alguns chamariam isso de hipocrisia, eu chamaria isso de fé. Não é o fato dele pregar o que não estava vivendo com hipocrisia, mas ele estava clamando e acreditando naquilo, mesmo que não tivesse acontecido ainda com ele. E talvez você está ouvindo tudo isso aqui e está pensando, mas Thiago, eu nunca vivi isso. Cara, isso não é impedimento. Talvez pelo fato de você nunca ter vivido, você é justamente o alvo que Deus quer alcançar para você viver isso, para você experimentar isso da parte de Deus. Mas vai, meu amigo, que o testemunho tá pegando fogo aqui, eu quero saber Meu o final amigo, dessa história aí, viu? e eu vou te falando, lembra que eu gosto de Paulo quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: eu não me incomodo de vos escrever sempre as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Então me permita ser repetitivo. A gente falou junto aí na semana passada sobre o testemunho de John Wesley e sobre a frase que disseram a John Wesley. Ele estava com o coração esfriado, mas já tinha convicção da fé. E aí Peter Bowley, um irmão morável, vai dizer para John Wesley: pregue a fé até que a fé fique pregada em você. Pregue a fé até ter fé. E a gente falou muito sobre isso na semana passada, sobre Sim, como sim. Deus transforma a sua mente, para que com a sua mente transformada e renovada você se transforme. Deus já te falou o que você precisa saber. Agora pregue isso para o seu coração. Agora fale sobre isso. Agora confesse isso. Agora repita isso até o seu coração acreditar. Até você, de fato, com integridade, poder estar pronto a viver isso. Quando William Seymour descobriu pela palavra que o Espírito Santo concedia dons aos homens, até mesmo aos rebeldes, quando William Seymour descobriu pela palavra que Paulo, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, não queria, amados irmãos, que acerca dos dons espirituais nós fôssemos ignorantes, quando William Seymour descobriu a verdade, mesmo que o coração dele ainda não vivesse aquela verdade, ele passou a pregar aquela verdade. Ele disse: gente, eu ainda não alcancei, mas isso é verdade. Gente, eu ainda não estou vivendo isso, mas eu sei que isso existe, porque está na palavra. E eu não Olha, preciso ver acontecer o que a palavra diz que aconteceu. É Cristo quem vai dizer a Tomé: Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados mesmo são os que não viram e creram. Aquilo que a palavra nos diz é verdade. Aquilo que Cristo falou é verdade. Aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas é verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quem ouvir, que fale, porque Jesus disse: o que vocês ouvem aos ouvidos, gritem sobre os telhados. O que vos digo aos forte, ouvidos, gritem sobre os forte. telhados. Uau. Anuncie, Deuteronômio 29. Aquilo que o Senhor não revelou ao homem é para Deus, mas aquilo que o Senhor revelou ao homem é para o homem, para a sua descendência, para os filhos dos seus filhos, para que todo mundo saiba. Gente, Deus nos chama para que nós possamos divulgar os seus feitos. A glória de Deus está em encobrir as coisas, mas a honra dos reis está em revelá-las. Nosso papel é espalhar para o mundo aquilo que Deus está nos contando, mesmo que a gente ainda não tenha vivido. Nosso papel é contar isso para o mundo. É dizer o que Paulo dizia. Paulo disse: não julgo que eu já tenha que eu já tenha alcançado. Eu não julgo que eu já seja perfeito. Não, eu sei que ainda falta muito, mas eu sei que o caminho todo está preparado. Eu é que não andei, mas o caminho existe. Andai nele. Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, buscando o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu deixo as coisas que para trás ficam e andam para aquilo que está diante de mim. Gente, você ainda não viveu muita coisa que já está diante de você. Ande em direção a isso. Você ainda não viveu muita coisa que já está diante de você. Ande em direção a isso. Olhe para o que já está diante de você, porque Deus foi quem colocou. Ande em direção a isso. Aponte para isso. Fale sobre isso. Mostre para as pessoas o que Deus já colocou diante de você, mesmo que você ainda não tenha chegado lá. E o William Seymour sai falando: Deus batiza com o Espírito Santo. Deus dá dons aos homens. Deus faz com que o Espírito Santo tome conta do homem. Está na Bíblia isso, gente. Pedro viveu isso. E aí tem uma chavezinha que diferencia, né? Porque talvez alguém esteja pensando assim: Thiago, Silas, se ele falava e ainda não tinha vivido,
e um hipócrita fala o que não vive, como que eu vou saber a diferença? E está numa palavrinha muito simples, chamada busca. O falar é um ponto, o viver é outro ponto, e o que comunica o falar com o viver é uma coisinha chamada busca. Então, a diferença entre o hipócrita e aquele que vai alcançar de fato a vivência do que fala é o buscar. Então, o que é que a gente vê muito? E eu sempre faço questão de me incluir, vou aqui humildemente também incluir Silas, embora eu sei que a vida dele é um exemplo, mas para você não achar que é uma crítica, ou você não achar que tem castas melhores ou piores, mas eu incluo todos nós. O nosso desafio não é bater uma meta. Nosso desafio não é bater uma meta. Nosso desafio é, de fato, buscar com sinceridade aquilo que Deus já nos anunciou. E essa busca transicionou o William Seymour e toda aquela galera para, de fato, um lugar onde eles não apenas falavam, mas eles também passaram a experimentar tudo aquilo que eles pregavam. Sabe, a grande chave, Silas, assim, um grande ponto sobre avivamento, é que hoje se fala muito em avivamento, e parece que há uma desconexão de pesos. Pegar assim a fala avivamento e a vida avivamento, botar na balança, parece que a fala é muito mais pesada. Parece que o viver não é tão grande. Por quê? Porque o que vai conectar o falar e o viver é o buscar. Não é você apenas dar um like nesse vídeo, mas você de fato sair daqui e falar, decidir no seu coração, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. E esse buscar vai ser um caminho de Deus para você experimentar coisas que você jamais experimentou antes em Deus. Mas leva o carro, meu amigo, que Deus está falando profundamente aqui. Se você, Paulo diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É importante a gente fazer isso. Muitas mulheres no Brasil sofrem de câncer de mama, e a diferença entre as que sobrevivem e as que não sobrevivem é que algumas se examinam. Elas descobrem o mal que elas têm e elas levam esse mal ao médico. Isso vale para a vida espiritual. Se você se examina, você descobre o mal em você em tempo de corrigi-lo, antes que ele te mate. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. As coisas que você ainda não tem, mas já sabe que deveria ter. Qual é a sua atitude em relação a elas? Você busca ou você finge? Como você lida com o que você não tem, mas sabe que deveria ter? Você busca ou você finge? Porque tem gente que busca e te falou uma frase perfeita. Precisa, para você anotar, para você não esquecer, faça a anotação mental dela, repita ela para si mesmo. O que conecta o falar e o viver é a busca. Agora, o que torna o hipócrita é o fingimento. A palavra hipócrita, do grego, é a palavra ator. É a mesma palavra. Então, tem gente que não tem, fala do que não tem e finge ter. Tem gente que não tem, fala do que não tem e busca ter. Forte. Nossa. A diferença é essa. Essa é a diferença entre o hipócrita e o avivalista. Muito forte. Continua que eu vou anotar aqui, porque eu vou escrever sobre isso em algum momento. Escreva, isso é importante. A diferença entre o hipócrita e o avivalista é essa. O hipócrita fala do que não tem, mas finge ter. O avivalista fala do que não tem, mas busca ter. É basicamente isso que Paulo nos diz. A gente está falando sobre um tema aqui agora que é um tema muito teologicamente delicado, que é o tema dos dons espirituais, que é o tema do que William Seymour começa a viver, e isso inaugura uma fase na cristandade protestante que muita gente vai considerar. Inclusive, eu quero saber de você que está no chat aí, quem quer uma série sobre dons espirituais. Coloca no chat agora, eu quero uma série sobre dons espirituais. Pega fogo, hein? Se tiver adesão, a gente vai fazer e vamos chamar esse homem aqui. Tem coragem da gente discutir, falar em línguas, falar em visão, falar em profecia, isso é pano pra manga, viu, Ti? E eu não vou discutir, Ti, aqui o que é dom espiritual, o que não é, o que é falar em língua, o que não é, porque Paulo, eu não me lembro, pelo menos, você conhece a Bíblia melhor do que eu, mas até onde eu li, eu comecei a ler pensando, vou terminar a Bíblia toda, parei ali mais ou menos no Gênesis. Brincadeira, gente. É só para fazer piada aqui. Leia a Bíblia, isso é importante. Leia a Bíblia e faça a oração, Mas você conhece a Bíblia melhor do que eu, Ti. E talvez você conheça algum trecho que Paulo fale, o que eu não lembro de já ter visto Paulo falar. Porque eu não lembro de nenhum trecho em que Paulo diga:
discutam com zelo os dons espirituais, inclusive os mais excelentes. Eu não lembro de um texto em que Paulo diz assim, teologizem sistematicamente os dons espirituais, ou ainda elaborem análises sociológicas, antropológicas, etimológicas, históricas, hermenêuticas a respeito dos dons espirituais. Talvez isso tudo seja bom. Eu acho que isso tudo é interessante. Mas eu não me lembro de uma ordem paulina para que a gente faça isso. Talvez Tia, que conhece melhor a Bíblia, pode se lembrar. Mas eu me lembro de uma ordem paulina expressa, em que Paulo diz assim, movido pelo Espírito Santo, Paulo diz assim, buscai com zelo os mais excelentes dentre os dons espirituais. Então, a busca dos dons espirituais é uma ordem. Você pode não saber o que eles são, você pode discordar de tudo que você já ouviu a respeito do que eles são, você pode achar que os pentecostais estão errados, os carismáticos estão errados, os calvinistas estão errados, os taxistas estão errados, você pode discordar de todo mundo, mas busque, busque. Peça a Deus, nem que seja assim, dizendo, Deus, me dá esse dom de línguas para eu mostrar a todo mundo que não é o que eles acham que é. Me dá o dom de línguas só para eu entupir todo mundo, mas me dá. E busque. Peça a Deus, Senhor, me dê o dom de ciência, Senhor, para eu pelo menos entender o que é esse tal desse dom de ciência. Senhor, me dê o dom de discernimento, para eu mostrar para todo mundo o que é o dom de discernimento. Eu acho que a primeira coisa que Deus vai te fazer é corrigir sua motivação e depois atender o seu pedido. Mas o fato é, busque os dons espirituais com dedicação. É uma ordem para a igreja. Você pode não saber para que eles servem, mas Deus mandou buscar. Busque. E se Deus mandou buscar, busque. Não vai ser a primeira vez. Quantas vezes sua mãe mandou você buscar algo ou alguém e você perguntou para quê? Ela disse, não é da sua conta, apenas busque. Ela sabia o que ia fazer. Você não. Várias vezes. E o pior, a traição maior, tia, era busque ali minha sandália. E você, para quê, minha mãe? Busque. Eu não lhe perguntei. Busque. E era para te bater. Você foi pegar a sandália, era para lhe dar um bolo na mão. Isso era maldade. Mas era uma bênção, porque foi correção feita em amor. E Deus está dizendo assim, busquem os dons espirituais. Para que, meu pai? Não é da sua conta. Busque, traga até a mim e eu vou usar eles para o que eu quiser fazer. Glória a Deus. Busque os dons espirituais e deixe que Deus vai fazer com eles o que ele quiser fazer. William Seymour buscou os dons. A igreja de William Seymour buscou os dons. E, gente, o William Seymour não sabia o que Deus ia fazer nem o que fazer com esses dons. Eu vou te falar de novo. Teologicamente, o William Seymour era e continuou sendo um homem muito frágil. O William Seymour se envolveu em um monte de treta, tio. Ele quase se casou com uma mulher branca da igreja dele porque ele se apaixonou, e a coisa era tão linda em Azusa que ninguém sabia muito a diferença prática entre ser branco ou ser preto, coisa que nos Estados Unidos era muito relevante. Ninguém deixava de falar com o outro por ser branco ou ser preto. Ninguém se odiava pela cor de pele. As pessoas se amavam, se relacionavam. Há uma ocasião, em que uma mulher chega na igreja de William Seymour e ela era aristocrática, ela era da alta sociedade, e ela chega porque ela era vizinha, ou pelo menos ela trabalhava num lugar vizinho onde os cultos da Azusa Street aconteciam, e essa mulher chega até o William Seymour para fazer uma reclamação e dizer para ele o seguinte, pastor, né, você é o pastor responsável pela igreja? Sou sim, minha irmã. Ele vem aqui fazer uma crítica, vocês estão fazendo muito barulho, e eu odeio barulho, e vocês começam a gritar e a falar em línguas e a dizer essas coisas que ninguém entende, que hoje o grande marco da Rua Azusa é o falar em línguas, mas no início não foi assim. O grande marco da Rua Azusa eram as curas, eram as transformações de vida, era gente que largava o crime, era gente que largava a condição social muito desagradável e melhorava de vida, era ajuda mútua. Os crentes que podiam comer 2 vezes no dia dividiam sua comida com quem não comia vez nenhuma. As pessoas começaram a se assistir, as pessoas de cores de pele diferente começavam a se encontrar. Vários brancos, vinham de outras cidades, porque eles pensavam até que, enfim, um lugar onde eu posso cultuar junto com gente de outra cor, porque na minha igreja é proibido entrar negro, nessa igreja pode entrar negro e branco, e na igreja de negro não podia entrar branco também, mas na Rua Azusa podia tudo. Na Rua Azusa, o único critério para entrar era querer um encontro com o Senhor, era buscar um encontro com Deus. As pessoas iam do país inteiro para a Rua Azusa, e o movimento era conhecido pelas curas, pelo avivamento, pelo milagre. Só que quando as pessoas iam lá para ver, deixa eu ver esse lugar de curas, o que mais deixava elas atônitas era o falar em línguas. Tanto que vários jornais reproduziram os sons que ouviam para dizer o que é isso? É capa de um jornal importante dos Estados Unidos nessa época, uma transcrição do que seria um trecho do falado em línguas, e tem assim, o trecho tem embaixo, você entende? Nós também não. E aí a descrição do culto. E há outros jornais dizendo, o fogo do Espírito Santo aqueceu a cidade. É porque quando as pessoas iam lá é que elas viam aquilo e se estranhavam, mas elas iam até lá pelo que elas ouviram falar, do renovo, da cura, da mudança de vida. E o evangelho tem que ser isso, viu, gente? A gente atrai pelo testemunho. A gente atrai, não é pelo espetáculo circense, não. Aí o que acontecia?
essas pessoas lá fazendo barulho, e essa moça toda da alta sociedade, toda cheia de pompa, toda chique, toda elegante, chega lá para reclamar com o pastor Seymour. E ela diz: pastor, eu respeito o culto de vocês, eu respeito a fé de vocês, mas eu detesto barulho. Aí Seymour diz para ela assim: minha irmã, eu posso te fazer uma confissão? Eu também detesto. Eu morro de constrangimento, mas eu vou te falar, eu tenho que lhe pedir desculpa porque eu sou um dos que não se contém. Às vezes eu acabo gritando um pouco mesmo, mas isso não é o propósito. Eu juro para a senhora, em nenhum momento, minha irmã, a gente manda gritar. Eu prometo para a senhora, em nenhum momento a gente estimula isso, mas acontece, as pessoas começam a fazer. Eu queria até lhe convidar para a senhora assistir um culto, se a senhora quiser, tal, ver. Não está tendo culto agora, mas está tendo uma reunião de oração, então vai lá, você vai ver, está todo mundo quietinho lá na reunião de oração. Eu não mandei ninguém gritar, eu botei o povo lá, estão orando. Eles estão lá orando sozinhos, você pode entrar e olhar ela. Eu vou lá ver, porque se é verdade mesmo, ela entra para ver a reunião de oração e Seymour vai para o escritório. Quando Seymour está no escritório, daqui a pouco começa uma barulheira retada, ele constrangido. Ele, meu Deus, eu falei para a mulher que o pessoal estava comportado, ele vai constrangido, ele vai, assim, lá dentro para tentar resolver e tentar pedir desculpa e ver quem era que estava gritando. Quando ele chega, quem era que estava gritando, Ti? A mulher. Que tinha sido batizada com o Espírito Santo e estava urrando em línguas. Ela estava gritando para todo lado e pulando. Ela estava pulando e falando em línguas. E ele olha para aquela mulher e fica vendo aquilo e começa a chorar, quebrantado, porque ele vê aquela mulher chorando, entregando a vida a Jesus, falando em línguas, aquela mulher vivendo um momento estranho. E de repente, quando para todo aquele momento de êxtase, aquela mulher chega para ele e ele olha para ela e diz assim: minha irmã, eu posso te dizer uma coisa? Ela pode. Aí ele diz: seu barulho não me agrada, você está fazendo barulho demais, você está me incomodando. Aí ela diz para ele: pois a minha agrada demais e eu vou fazer isso com uma certa frequência daqui para frente. Então, era esse tipo Muito de boa essa encontro. história, amigo. E era esse tipo de encontro que acontecia na Rua Azusa. Era encontros diferentes, era quebra de preconceitos, era união entre diversos, era comunhão. E o grande mistério de Pentecostes, a grande revolução que o Espírito Santo quer voltar a fazer em nós, é estarmos nós juntos. Nós, mesmo sendo diferentes, mesmo discordando, mesmo um votando em Bolsonaro, outro votando em Lula, mesmo um pensando que Ciro é a salvação do mundo, outro querendo uma revolução, mesmo um sendo zelote, outro publicano, mesmo a gente sendo diferente em vários aspectos, mesmo sendo Vitória, outro sendo Bahia, o que quer que seja que nos diferencie, no momento em que a gente se unir em oração, no momento em que a gente se abraçar em amor, no momento em que a gente clamar a uma só voz: Senhor, vem com teu Espírito Santo, vem com teu fogo, faz de novo. No momento em que a gente clamar por isso, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu em Pentecostes. E sabe o que aconteceu em Pentecostes, O Espírito Santo desceu e possuiu uma série de pessoas. E essas pessoas começaram a falar em outras línguas. E as pessoas de fora, de dentro de suas próprias experiências religiosas, estavam olhando aqueles crentes, estavam dizendo: meu Deus, eu sou espírita. Por que esse crente está falando de Deus e eu estou entendendo em minha própria língua? Por que eu, que sou do candomblé, estou ouvindo esse crente falar do amor de Cristo e estou com vontade de chorar? Porque ele está falando em outra língua e eu estou entendendo em minha própria língua. Por que esses crentes estão vivendo algo e estão falando? O que isso quer dizer, Eles estão falando em crentez, eles estão falando em evangeliquez, ele está falando de vaso de alabastro, ele está falando de coisas que nem tem na minha religião. E mesmo assim, meu coração está em chamas. E dentro da minha própria experiência cultural e pessoal, eu estou entendendo que Deus me ama e que quer me salvar. O que está acontecendo? O que quer isto dizer? E quando as pessoas começaram a fazer essa pergunta em Atos 2 e disseram: o que quer isto dizer? Como eles podem estar falando em línguas que o Espírito Santo lhes concede que fale? E eu estou entendendo a minha própria língua. E aí Pedro vem e responde com a palavra e diz: sabe o que quer isto dizer? Isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel. O profeta Joel garantiu que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E está na hora da gente viver esse avivamento, porque os últimos dias ainda não acabaram. Esses últimos dias podem ter começado lá com Pedro em Atos 2, mas eles ainda continuam acontecendo. Aconteceram em Azusa, acontecem hoje na Lírio Armação, acontecem hoje em Salvador.
E o Sim. Espírito Santo tem sido derramado e tem nos concedido falar em novas línguas. Eu não sei que língua ele vai te conseguir falar. Eu não sei se o Espírito Santo vai te conseguir falar, vai te conceder falar na língua dos parlamentares. Eu não sei se o Espírito Santo vai te conceder falar na língua dos atores de teatro, se ele vai te conceder falar na língua dos agentes sociais. Eu não sei em que línguas o Espírito Santo vai te conceder falar, mas eu sei que o Espírito Santo quer que os outros que passam, que vêm a Salvador para ver as festas que acontecem na cidade, te ouçam em suas próprias línguas e se convertam dos seus próprios pecados. O Espírito Santo quer ver o mundo se prostrando diante da igreja para perguntar: o que queres tu dizer? Por favor, me explica. Por favor, me explica o que está acontecendo em meu coração. O Espírito Santo vai fazer com que o mundo venha bater a nossa porta para perguntar: o que está acontecendo? O que queres tu dizer? Que espírito é esse que está falando através de vocês? Por que quando eu, que era ateu, assisto um culto online da igreja de vocês, de repente meu ateísmo começa a ser quebrantado e eu quero saber que Jesus é esse que salva? Me conta um pouco sobre isso. O que queres tu dizer? E o que Pedro, o apóstolo, vai escrever mais adiante é: estejam sempre prontos para dar as razões da fé e da esperança que vocês têm a quem quer que vos pergunte a respeito delas. Agora percebam, gente, isso não quer dizer só fazer teologia, só estudar a Bíblia, só fazer discipulado, só aprender o suficiente para falar sobre essa fé, mas significa viver de um jeito tal que as pessoas perguntem qual é a razão da sua fé. Qual foi a última vez que alguém perguntou qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua esperança? Qual foi a última vez que alguém teve interesse em saber por que você tem esperança? Qual foi a última vez que alguém olhou para a sua vida, admirou ela? Alguém olhou para o seu testemunho no trabalho, alguém olhou para o quanto você é amável, alguém olhou para o quanto você é influente nos lugares por onde você passa, alguém viu o quanto você está em paz, mesmo quando a empresa começa a despedir todo mundo, alguém viu o quanto você está em paz, mesmo quando o ambiente se torna um espaço de fofoca para tudo quanto é lado, alguém olhou para você e viu que você era diferente e perguntou: ei, o que quer isto dizer? Me explica por quê. Quando você fala na sua própria língua, eu entendo na minha língua. Por que a gente, sendo divergente, está se entendendo? O que quer isto dizer? O Espírito Santo quer ser derramado sobre nós, para que o mundo comece a fazer essa pergunta. E a gente possa responder o que Pedro respondeu. Para dar uma síntese do que aconteceu em Azusa, William Seymour pregou de dentro da limitação intelectual dele, mas debaixo da unção do Espírito. Aleluia. E um homem chamado William Durham, um homem culto, um batista branco, que foi até lá para ver o que era essa experiência de divergentes orando. Esse homem foi lá para entender e para simplesmente congregar. O William Durham só foi até lá para ver esse culto em que brancos e negros e mulheres assistiam e falavam, porque outra coisa revolucionária em Azusa, tá? Em Azusa, mulheres falavam, pregavam, tocavam, cantavam. Só lá acontecia isso. Porque quando o Espírito Santo vem, os vulneráveis são empoderados. Aleluia. Quando o Espírito Santo vem, os vulneráveis são empoderados. Eu lembro de uma frase de um bispo chamado Pedro Cassaldáliga, que morreu recentemente, tia. Essa frase me mexe e me move, sobretudo nas minhas dúvidas teológicas. A frase de Pedro Cassaldáliga é: na dúvida, fique ao lado dos vulneráveis. Porque Deus sempre se levanta em favor dos vulneráveis. Você está em dúvida em relação a um caso? Adote uma postura que defenda os vulneráveis. Na dúvida, fique ao lado dos vulneráveis. Porque Deus é o Deus dos órfãos, é o Deus das viúvas, é o Deus do pobre, é o Deus do abandonado, é o Deus das mulheres, é o Deus em quem o poder das mulheres é exaltado. Você lembra desse cântico, Ti? Ana, quando tem Samuel, diz: o meu poder está exaltado no Senhor. Deus é o Deus do empoderamento feminino. Glória a Deus. Deus empodera os vulneráveis. E em Azusa as mulheres falavam, porque o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E quando o Espírito Santo falava, todo mundo se calava para ouvir. Em Azusa era isso que acontecia. E as pessoas limitadas, de dentro de suas experiências limitadas, de seus corações simplórios, falavam. E aí esse homem chamado William Durham, um homem mais culto, ouve. E aí é batismo com o Espírito Santo também, é fogo, é línguas, é aquela coisa de Pentecostes. E Durham já vai trazer um aporte teológico mais consistente. Durham, inclusive, vai depois entrar numa treta com o próprio Seymour, porque Durham vai dizer: Seymour, esse negócio seu aí de terceira bênção, isso está errado. Vai dizer para Charles Parham também. Ele vai trazer mais aporte teológico, mas ele vai levar o evangelho, aquilo que ele recebeu de Azusa, ele vai levar para a igreja dele com mais robustez bíblica. Ele vai dar embasamento. E aí um homem vai assistir um culto na igreja de Durham. Esse homem chama Luiz de Franciscon. E ele vai ouvir aquilo e vai receber aquela mesma unção e vai sair espalhando essa unção na Argentina, vai criar a Assembleia Cristã na Argentina. Ele vai vir no Brasil, vai criar a Congregação Cristã no Brasil.
Ele vai sair espalhando igrejas afogueadas pelo mundo. E um outro crente vai chegar para assistir esse culto na igreja de Durham, um batista chamado Gunnar Ving e um outro batista chamado Daniel Berg. Vão assistir um culto na igreja de Durham, vão assistir outro culto depois em Seymour, e eles vão ouvir essa mensagem já embasada na palavra, já com mais profundidade bíblica, e vão receber o Espírito Santo, e vão começar a falar em línguas, e vão vir para o Brasil, em Belém do Pará, porque o Espírito Santo vai lhes chamar para vir a Belém do Pará. Eles vão, observe-te, eram 2 suecos que não falavam português, e pediram a Deus que lhes revelasse onde eles trariam o evangelho que eles tinham acabado de redescobrir com esse avivamento que eles passaram a viver. E esses homens vêm aqui para Belém do Pará, orientados por Deus, e sem falar português. Isso é tão incrível. Estabelecem uma nova doutrina, por assim dizer. Eles aqui no Evangelho do Brasil, entre os pobres, entre os vulneráveis, entre as comunidades ribeirinhas de Belém do Pará. Eu fui até nessa primeira igreja que eles pregaram. Eu tive a oportunidade a trabalho de ir a Belém e fui a uma catedral imensa que hoje é chamada de Assembleia de Deus do Brasil, a primeira das igrejas da Assembleia de Deus do Brasil, a primeira de tantas igrejas responsáveis por tirar tanta gente das drogas, responsáveis por tirar tanta gente da bebida, porque, gente, da Assembleia de Deus vai surgir a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem obra no mundo todo, da Assembleia de Deus vai surgir um monte de movimento pentecostal, da Assembleia de Deus vai surgir um monte de gente que vai falar em línguas, que vai ensinar um monte de outras coisas a respeito de uma forma agressiva de fazer evangelismo que o Brasil não conhecia até então. É a Assembleia de Deus exatamente isso aí. Porque, e mesmo aquelas que não surgiram da Assembleia foram incendiadas pela cultura, pelo terror da Assembleia de Deus. Exatamente. O que vai surgir daí, as igrejas que já existiam no Brasil são influenciadas por essa forma de evangelizar, por esse Deus que fala com o pobre, por esse Deus que fala com a viúva, desse Deus que fala com o negro, porque o Brasil ainda vivia um regime de quase escravidão. A gente está no começo do século XX, 1910, 1911, e de repente esses 2 suecos vão chegar aqui em Belém do Pará e começar a pregar em sueco. Eles começam a pregar em sueco e tentando falar inglês e aprendendo. Coisa louca, brother. E de repente o Espírito Santo possui uma senhora e começa a visitar essa irmã com os dons do Espírito Santo. E essa irmã vai para casa com uma pergunta no coração. A pergunta que ela escreve em seus diários é: o que quer isto dizer? O que quer isto dizer? O que é a vida desses homens? Por que esses homens falam em sueco e o meu coração arde? Que línguas estranhas são essas em que o Espírito Santo concede a esses homens que falarem que eu entendo? O que está acontecendo? Ela vai com essa mesma pergunta que os homens que passavam fizeram em Atos 2. O que quer isto dizer? Até que o Espírito Santo começa a ensinar ela pela palavra, e essa irmã começa a ensinar outras pessoas, e o fogo de Pentecostes se espalha pelo Brasil. E hoje, estamos nós aqui fazendo uma live tentando transmitir aquilo que o Espírito Santo está fazendo arder em nosso coração e falando as línguas que o Espírito Santo nos concede que falemos. E eu tenho certeza que tem gente assistindo essa live agora e perguntando: o que quer isto dizer? O que eu estou sentindo agora no meu coração? Por que meu coração está ardendo? Por que esses 2 caras falando de Assembleia de Deus, de dom espiritual, de Rua Azusa, de um monte de coisa que eu acho que é loucura? Esses caras falando sobre um monte de gente que não tem a ver comigo, de outro contexto, de outra história. O que é isto dizer? E as pessoas querem entender. As pessoas querem descobrir. Querem uma explicação. E eu lembro de Cristo fazendo questão de contar o que ele quisesse contar através de parábolas, para que as pessoas estivessem sempre ao pé dele perguntando: Senhor, o que o Senhor quer dizer com essas parábolas? O que queres dizer? É isso que o Espírito Santo quer plantar no coração. Então a gente não fez essa live, eu pelo menos não falei em nenhum momento nada aqui para dar respostas. Eu falei para criar perguntas. Uau. E para lhe dizer que a fonte das respostas está aqui. Se o Espírito Santo está agora te corroendo as entranhas, se você está agora cheio de vontade, cheio de dúvidas, cheio de querer, abra isso aqui, a Bíblia Sagrada. Tenha coragem de perguntar e ela terá coragem de responder. Você quer saber o que eu quero dizer? Está aqui na Bíblia, está aqui na Escritura. Meu amigo, que aula preciosíssima a gente está experimentando aqui. Eu tenho certeza que você que está assistindo também está sendo tocado pelo Senhor. E como o Silas acabou de concluir, eu sinto que é algo muito próprio de Deus durante toda essa live, sabe?
Eu sinto que Deus, ele além de te trazer um incêndio, ele está te trazendo também uma sede. Porque tem coisas que você não vai se saciar só nessa live. Tem coisas que vai ser o pós-live, vai ser hoje à noite, vai ser amanhã você levantar, vai ser durante essa semana, próxima semana, durante, sabe aquela frase que tem assim nos filmes, hoje é o primeiro dia do restante das nossas vidas. Eu tenho certeza que hoje pode ser um profundo marco do Espírito Santo para a sua vida, eu creio profundamente nisso. Eu sinto profundamente que Deus quer trazer algo novo para a sua vida, quer incendiar o seu coração. Existe toda uma conexão desde Atos, das diversas histórias de avivamentos que nós estudamos, como Silas foi muito brilhante, muito precioso aqui, trazer uma conexão para missionários que nem sequer falavam português, vir para o Brasil, e hoje aqui nós estamos aqui falando do amor de Jesus, do incêndio de Deus que está no meu coração, no coração de Silas, eu tenho certeza, está no seu agora. Esse incêndio não é em vão. Existe algo muito relevante do céu para ser explorado nesse momento. A gente sempre fala aqui no final, assim, faz o print, faz bumerangue, compartilha, e, para ser sincero, toda semana você já sabe que tem que fazer isso. Mas eu não quero terminar com isso aqui hoje, eu quero terminar realmente com a oração de comissionamento, vou pedir a Silas para fazer essa oração, e onde você estiver, eu vou te pedir para você colocar a mão no seu coração. A palavra de Deus fala que é do seu coração que saem, que procedem saídas da vida, e eu acredito profundamente que Deus quer impartir, Deus quer compartilhar, Deus quer transferir algo através dessa live. Se você tem fé em tudo aquilo que nós conversamos aqui nessa noite, receba no seu coração essa ministração agora. Vou pedir a Silas para fazer essa oração e eu creio que você pode ser também um tição de fogo de Deus. Eu creio que você pode ser também um instrumento poderoso do Senhor onde você está ou em lugares onde você nunca esteve. Eu acredito profundamente que Deus vai te levar para lugares onde você nunca esteve, para anunciar o amor dele, para ser canal dele, para ser instrumento dele. Meu irmão, ora aí que eu sinto que Deus vai fazer coisas profundas a partir de agora. Eu creio muito profundamente nisso. Tiaguinho, talvez alguém esteja aqui ouvindo e pensando, isso foi no tempo de Wesley, no tempo de Pedro, no tempo de Paulo, de João, talvez até no tempo de William Seymour, no tempo de Charles Parham, Daniel Berg, isso foi no passado. E eu vou começar a falar alguns testemunhos atuais. Eu tinha mais ou menos 1 ano e meio para 2 anos, eu tive uma visão em que um fogo passeava pelo meio da igreja, e aquele culto em que eu estava era um culto em que Deus havia falado antes para algumas pessoas que se manifestaria de maneira poderosa, especialmente com os ministros que estavam no louvor. E eu vi aquele fogo, andando pelo meio da igreja, e eu começava a falar com minha mãe conta isso, sempre se emociona quando conta, porque eu vi aquele fogo passando pelo meio da igreja, e onde ele passava as pessoas começavam a chorar, começavam a se alegrar, começavam a se animar. E eu lembro que quando terminou o culto, a gente foi até o lugar, minha mãe mostrando comigo, né? Foi aqui que você viu o fogo. Quando minha mãe chegou perto, tinha uma samambaiazinha atrás do culto, atrás do púlpito, do lado do púlpito, na verdade, e essa samambaia estava com as folhinhas do lugar onde eu apontei queimadas, de verdade. Eram sinais materiais que o Senhor estava dando para mim. E eu cresci com aquela história, com aquele fato, com aquela memória, com aquela imagem. E aquele culto foi realmente um culto determinante na vida de algumas pessoas, e algumas pessoas saíram dali com o coração aquecido. E aquilo me marcou. Quando eu tinha 6 anos, a gente tinha uma professora de crianças na igreja, Proleda, que passou num concurso para professora do município de Salvador, mas ela quebrou a perna. E naquela época era um pouco mais difícil conseguir flexibilizar nomeações de concurso público, essa coisa do mandado de segurança ainda era incipiente, ainda não estava tão ativa como é hoje. E a Proleda estava muito triste, porque ela teria que fazer uma prova física, um teste de aptidão física na semana, na sexta-feira, e ela quebrou o pé, quebrou a perna na quinta anterior. Então ela tinha que ficar 3 meses com aquela situação, para enfaixar, talvez tivesse que operar, ela ficou muito triste. E aí ela o pastor teve uma ideia, né? Mandou as crianças irem fazer uma visita na casa dela, né? Ela era professora de crianças, aí fomos eu e meu primo, ele com a incumbência de fazer a primeira parte do culto e eu a segunda parte. Eu ia pregar e meu primo Daniel ia fazer a primeira parte do culto. E eu me lembro que eu não fazia ideia do que eu ia pregar, com 6 anos a gente não sabe muito do que a gente vai pregar. E eu abri a palavra e o Senhor falou comigo num texto que sempre
o Senhor fala muito comigo até hoje, que é em João 11. A palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. E eu lembro que eu falei sobre aquilo com muita convicção e aquilo saía do meu coração. E quanto mais eu falava aquilo com a minha boca, mais o meu coração cria naquilo. Eu tinha 6 anos, mas eu me lembro da sensação, do sentimento que eu tinha enquanto eu falava a ti. E eu repetia aquela frase: proleda, se creres, verás a glória de Deus. E quanto mais eu falava aquilo, mais meu coração ardia. E no final daquela visita, eu e Daniel com 7 anos, eu com 6, a gente resolveu orar por Proleda e orar pedindo: Senhor, nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos a cura dessa nossa prole, nós queremos ver o Senhor realizar a glória de Deus como o Senhor fez na vida de Lázaro. A gente orava e pedia e chorava, e o nosso coração ardia com 6 e com 7 anos. Isso foi no domingo, ela tinha quebrado o pé na quinta, ela ia passar 3 meses. Ela foi fazer um exame de imagem na quarta-feira, a prova física era na sexta, e o médico disse: teve alguma coisa errada, você nunca quebrou esse pé. Sua fratura está consolidada, seu osso está colado. Seria impossível isso acontecer em uma semana. Então, provavelmente a gente errou na primeira imagem. Vamos tirar agora a sua tala. Você pode pisar no chão normal, você não precisa de fisioterapia, você nunca quebrou essa perna, deve ter sido só uma torção, não sei o que aconteceu. E a Florida foi curada e hoje ela é professora, acho que já está até aposentada, não tenho certeza. Se não tiver, me perdoe, Florida, eu não estou te chamando de velha, não. Mas eu poderia falar de várias outras experiências. Eu conheço pelo menos uma pessoa, Ti, que ressuscitou. Ela estava morta em casa e o pai na funerária comprando o caixão quando ela tinha 6 anos. E um câncer tinha ceifado a vida dela precocemente. E a mãe dela pediu que o pastor fosse à casa dela orar, e o pastor chegou até a casa dela todo tremendo de medo. Ele disse, inclusive, para o diácono ao lado dele: eu não vou lá, não. Eu não sou médico, vou fazer o quê? A pessoa com a criança morta em casa, vai ter um monte de gente lá, uma cena constrangedora. Eu vou depois, consolar, vou esperar o marido dela chegar. E o diácono disse para ele: pastor, ora ao Senhor, pede uma direção, que o Senhor fale contigo na palavra. Aí ele abriu a Bíblia para ler e ver, e aí quando ele abriu a Bíblia, o olho dele foi direto no texto que diz assim: a menina não está morta, apenas dorme. E aquele pastor disse: homem para dizer isso lá eu não sou, mas eu vou, porque Deus mandou. E foi até a casa daquela irmã e orou constrangido, sem fazer nada de estardalhaço, e disse apenas no final da oração: e Senhor, que o Senhor traga consolo a essa casa, que o Senhor traga consolo a esse lar, e que se o Senhor quiser envergonhar Satanás hoje e mostrar que a morte não tem poder sobre nós, faz um milagre e prova que o Senhor é o Senhor da vida. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Quando ele abriu os olhos, ele viu uma menina estender a mão para ele e dizer: paz do Senhor, pastor, que bom ter o Senhor aqui em casa. Essa menina é minha amiga até hoje. Essa menina hoje tem 2 filhos e uma história de um Deus que não mudou, de um Deus que continua exercendo e dispensando dons espirituais, de um Deus que continua fazendo milagres, do mesmo Deus de Atos 2, do mesmo Deus de Azusa, do mesmo Deus que avivou a Inglaterra, do mesmo Deus que salvou os índios, do mesmo Deus que pode fazer coisas tremendas através da sua vida. Mas eu vou te falar uma coisa: esse Deus é incrível, eu não. Eu não sou especial. Eu posso estar mentindo, inclusive, para você. Eu posso ter inventado todas essas histórias. Desde Atos 2 até a história de minha amiga, eu posso estar inventando tudo. Você não tem obrigação nenhuma de acreditar nesse testemunho. Você pode fazer, sabe o quê? O que a Bíblia manda. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você pode agora se ajoelhar ao final dessa live. Você pode agora se trancar no seu quarto. Você pode passar os próximos meses tirando pelo menos 1 hora por dia para orar, ou 15 minutos, o tempo que você puder, mas tire um tempo para orar daqui para frente, para dizer: Senhor, o que é que isso tudo quer dizer? O que é que essa experiência que eles estão contando quer dizer? O que é que essas histórias querem dizer, Senhor? Será que isso é mentira? Será que isso é para vender alguma coisa? Será que na próxima live eles vão anunciar algum produto milagroso, algum óleo que se santifica? Será que, Senhor, o que é que isso tudo quer dizer? Senhor, se é verdade o que eles estão dizendo, faz em mim, faz de novo. E essa é a oração que eu faço. Deus, derrama o teu Espírito Santo e faz o que eu não posso fazer. Faz o que as minhas palavras não são capazes de fazer. Dá, Senhor, uma experiência de confirmação da fé. Dá o teu Espírito Santo, Senhor. Dá dons, dá testemunhos de curas, dá línguas estranhas, dá visões, dá revelações, dá profecias, dá discernimento, dá sabedoria, dá ciência, dá fé, dá dons de curar, dá dons de maravilhas, dá profecia, dá discernimento, dá línguas estranhas, dá interpretação, Senhor. Dá dons espirituais ao teu povo. Dá no Senhor o Espírito Santo.
Dá-nos o Espírito Santo, Senhor. Essa é a nossa oração. Dá-nos o Espírito Santo. Que haja confissão de pecados, que haja arrependimento de pecados, que haja, Senhor, obediência ao Espírito, que haja abandono das práticas duvidosas, que haja confissão de Cristo como Salvador, que haja, Senhor, dons no meio de nós, que haja o fruto do Espírito, que haja amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, bondade, fé. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. E que cada vida que agora está pedindo para experimentar alcance resposta dos céus. E que cada oração feita agora na sua casa, Senhor, em cada lugar, que cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor, possa provar e ver que o Senhor é bom. Que eles não sejam crentes apenas do que ouviram falar, mas que sejam crentes de andar contigo, Senhor, que vivam o que Jó viveu e possam dizer: agora eu sei quem tu és. Agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Agora eu sei que tudo podes. Dá a cada um, Senhor, a experiência que vai confirmar a fé em seus corações e que vai despertar a tua igreja para que sejamos a luz que o mundo precisa ver. Essa é a nossa oração. Dá sede, dá fome, dá desejo pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Digo amém para essa oração, que você diga amém aí também onde você está. Gente, gratidão por nós estarmos juntos até agora. Eu sei que Deus falou profundamente contigo. Eu sinto muito grato em Deus. Olha, amanhã eu vou revisitar essa live, porque tem muito aprendizado, tem muita coisa preciosa aqui. E eu quero encerrar, Silas, agradecendo a sua presença, agradecendo a Deus, agradecendo a todos que estão aqui. A gente chega com muita alegria no coração ao final dessa série tão preciosa. Essa hora que todo mundo diz, né? Oh! Mas eu tenho certeza que Deus vai continuar fazendo através da sua vida aquilo que Ele já incendiou o seu coração. E, gente... Por favor, gente, criem mais conteúdo, porque eu e o Tiaguinho estamos programando para... Hoje é abril de 2021, a gente está programando para, no máximo, até abril de 2023, fazer uma live sobre o avivamento de armação. A gente só está esperando o conteúdo surgir. A gente está crendo, sinceramente, que a semente foi plantada. Como diriam os narradores do Counter-Strike, the bomb has been planted. Hoje eu estou falando inglês. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. E, gente, se vocês realmente desejarem aquela nova série que eu citei durante essa live sobre os dons espirituais, coloca no chat aí que eu vou ver a temperatura desse desejo para nós que iniciamos, quem sabe. Para essa live rolar, tem que a temperatura ser bem quente, hein? Tem que ser, ó. Exatamente. Oi, gente, beijo grande no coração. Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar. Você está vendo aí também o Instagram do Silas, @SilasMSLopes, o meu @TBatista9, e tem também na nossa igreja, @LírioArmação, para você printar, tirar um bumerangue, publicar no seu story, ser um instrumento de Deus para trazer mais gente aqui, tá bom? Silas, meu amigo, uma boa noite para você. Até a próxima e espero que essa próxima seja logo em breve. Eu acho que você não vai me querer aqui tão cedo depois desse tempo todo que eu demorei, mas que Deus tenha misericórdia de mim. Vamos juntos, gente. Obrigado. Amo vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.